quando a gente fala das coisas de Deus, é importante deixar claro que o nosso testemunho aqui é indiferente, assim. Não interessa muito a nossa história, mas interessa o que Deus fez na nossa história, Exatamente. né? Então é isso que a gente vem anunciar. Tanto faz o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Mas assim, ver como Deus é bom, como Ele é poderoso, como Ele faz o impossível, né? E como Ele é capaz de transformar a nossa vida se a gente dá a menor brecha, assim. E deixar aí esse convite pra pular do prédio, né? Se tem aí ainda alguma... Se você que tá assistindo tá nesse meio pulo, meio fico, né? De repente é hora de dar esse salto. Seja muito bem-vinda a mais um episódio Fertilidade Prosa. E hoje aqui comigo nós temos uma mãe empresária, uma mulher que trabalha aí ajudando muitas outras famílias. E hoje a gente vai ajudar um pouco vocês aqui partilhando nosso testemunho e contando um pouco mais sobre como caminhar com a educação dos nossos filhos dentro da igreja. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica. Ai, muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui contigo, né? E compartilhar um pouco aí dos nossos testemunhos. Sim. E desse meu trabalho aí com apostolado com as famílias, com as crianças, sim, né? Com a catequese. Exato. É muito legal ter você aqui. Fiquei bem feliz por você ter aceitado esse convite, né? Faz um tempo já que a gente tem se falado, e eu lembro que quando eu fui começar a pensar nesse projeto, no Fertilidade Prosa, eu pensava em algumas pessoas, assim, preciso trazer a Jéssica também, né? Porque eu sempre acompanhei ali o perfil, lembro mais do início, né? Antes de você fazer lá a catequese em casa, que era só a apostila do advento ali, eu comprei, foi sensacional, foi uma experiência muito boa, e eu fui educada nessa fase aí já, né? Foi muito bom esse processo. Mas, Jéssica, eu quero começar te fazendo uma pergunta, que acho que eu pergunto para todos os nossos convidados aqui, eu acho que é muito importante, que é o que é fertilidade para você? Fertilidade, eu acho que é vida, né? Acho que fertilidade é vida. Vida, amor, né? É o amor de Deus por nós, sim, que nos permite dar frutos, né? Que nos permite sermos co-criadoras com Ele. E o nosso amor, né? A nossa generosidade em aceitar esse presente de Deus, né? Em deixar esses presentes virem ao mundo. Sim. E sempre foi assim pra você? Você sempre entendeu essa concepção de fertilidade? Eu acho que sim. Eu já... Assim, fui educada aqui na mesma escola, né? Que todas as mulheres aí da nossa idade foram, né? Essa escola antinatalista e com esses discursos, assim, de morte mesmo. Sim. Mas eu tracei um caminho dentro da igreja que já há muito tempo eu desejo essa fertilidade, sabe? Tive já medo, né? E aí fui com medo mesmo. Eu lembro, assim, que no começo, quando a gente casou... a gente tinha uma ideia, assim, de abertura à vida, mas não de abertura à vida, assim, era de não usar anticoncepcionais. Sim. Isso foi uma coisa que já desde o namoro a gente já estudava o MOB, né? Só que eu lembro que, assim, a ideia do MOB pra gente era uma camisinha católica, assim, sim, sabe? Era aquela, assim... Acho que pra todo mundo que começa isso, né? Vou sair do anticoncepcional. E tudo bem, sabe? Exato. Porque é o processo. Exato. Né? Sair do anticoncepcional pro nada é mais difícil. Então, assim, a gente participava de um movimento, por exemplo, que os casais todos, né? Nós éramos os jovens, né? Os casais mais velhos, todos usavam anticoncepcional. Isso não era nem discutível. Sim. Era, assim, plenamente aceito. E moral e justo, e dentro lá daquele subgrupo. E a gente ali já era meio revolucionário em dizer que não, tá claro, a igreja claramente condena os anticoncepcionais e enfim. Então a gente já tinha essa ideia, mas o MOB pra gente eram as nossas rédeas, assim, sim, sabe? Então assim, não, tudo bem, a gente não usa anticoncepcional, mas peraí, eu vou engravidar quando a gente quiser. Não vai ser assim, Deus. Né? Também não é pra tanto. E aí eu lembro que, assim, todo mundo falava na época, e eu acho que hoje ainda falam, não, mas não vai engravidar no primeiro ano de casado, né? Não, vão aproveitar. Você casou com quantos anos? Eu casei com 23. Com 23. Ainda mais com 20. Eu casei com 17 anos. Então, meu Deus. Mais ainda, né? Então, não, vão viajar. Vão curtir a vida. Curtir a vida. Não vai ter filho agora, porque filho só dá trabalho e tal. E aí, eu lembro que a gente casou, assim, nessa ideia. Não, no primeiro ano também não, porque a gente ainda, né, tem as dívidas do casamento, tem coisa pra pagar, tem não sei o quê.
E aí eu lembro que deu 6 meses de casado, eu já tava assim, ó, não, eu preciso, eu quero, sabe? Eu sinto. Assim, do mesmo modo que Deus colocou no nosso coração o desejo de noivar e de casar, que foi muito natural, assim, a gente, de uma hora pra outra, a gente percebeu, não combina mais, não encaixa mais esse relacionamento com o namoro. A gente precisa dar um passo, né? Ali também, com 6 meses de casado, eu já vi assim, não, a gente precisa dar esse passo. Sim. Tá errado isso aqui, tá estranho. Né? Não dá pra gente ter uma entrega total que não é total, que tem que ficar ali, meu Deus, qual que é a temperatura, qual que não sei a nota, e não sei o que, ficou artificial aquilo ali, sabe? Então, é porque daí a gente usava ainda o sintotérmico, a gente usava Sim, o era Billings, junto, no começo do Billings era junto, o Billings com a temperatura. Enfim, e aí a gente, com 6 meses ali, a gente já decidiu engravidar, daí foi fazer os exames e tal. Aí até o Billings, foi bem importante isso, porque como eu sabia exatamente o dia eu sabia tudo. Que dia que era a minha ovulação, eu tinha lá todo o meu histórico. Quando eu fui pra minha obstetra dizer que a gente gostaria de engravidar, ela deu uma olhada no meu ciclo, ela ficou impressionada que eu sabia até os dias da ovulação ali. Tudo bonitinho. Ela falou assim, não, peraí, tá estranho. Esse teu ciclo, a tua ovulação tá muito tardia. Então, isso aqui pode ser que seja uma baixa de progesterona. Olha só. Isso aqui indica baixa de progesterona, né? Porque era um ciclo de comprimento normal com uma ovulação tardia. E aí, eu fiz um exame e realmente minha progesterona era baixa. Então, eu já comecei a suplementar progesterona antes de engravidar. Sim. E aí, depois de engravidar, eu ainda tive alguns escapes e tal. Então, precisei suplementar progesterona. Então, assim, confirmou, né? E isso veio Olha tudo... só a importância disso, porque se você tivesse engravidado com a baixa de progesterona, a chance de um aborto era muito grande, porque a baixa de progesterona é o que sustenta o início ali, a fecundação, né, a implantação, é o que sustenta. Se não tem progesterona, a chance de você ter um aborto ali era gigantesca. Absolutamente. E a minha obstetra deixou isso muito claro, assim, que provavelmente se eu tivesse tentado engravidar, eu poderia ficar ali anos tentando sem saber, né, se eu não tivesse um conhecimento. Então, eu acho que o Billings... esse conhecimento do corpo da mulher era uma coisa que a gente tinha que aprender na escola, entendeu? É muito mais do que qualquer outra coisa, porque, de fato, a gente precisa conhecer o funcionamento do nosso corpo. Exato. Sendo pra espaçar uma gestação ou não, né? Até pra que quando a gente quer engravidar, é bom que a gente saiba qual que é o dia fértil. O método é um método de conhecimento da fertilidade feminina. Eu lembro que quando eu fui fazer a formação, a Márcia daqui de Curitiba, não sei se você chegou a conhecer quando você aprendeu, a Márcia de Curitiba, ela falava, o método Billings é para conhecer. Então, uma freira, ela pode usar o método Billings. Por quê? Porque ela também tem menstruação, ela também pode ter algum problema. Ela pode. Então, é para monitoramento. Então, por isso que é importante a gente ensinar as adolescentes, ela pode monitorar o seu ciclo. Mas, Jéssica, antes da gente entrar mais nesse assunto aí, senão a gente vai... Eu acho que é muito importante a gente partilhar um pouco como experiência das nossas vidas, porque quando as mulheres nos veem lá no Instagram, falando de abertura à vida, falando hoje de muitos filhos, falando sobre o nosso processo de conversão, pra gente, hoje é natural viver isso, né? Só que elas não veem o que a gente passou. Elas não veem, talvez, da onde o Senhor nos salvou. E aí eu lembro que lá, eu sempre quis ser mãe, desde pequena. Só que minha mãe conta que eu falava que eu só ia ter filho com 30 anos. Só que foi porque eu criei dentro de mim, lá sou filha única, então dentro de mim, eu fui educada dentro de um berço feminista. Né? Acredito que você é a mesma coisa, que a gente escutou que homens, nós precisávamos ser independentes, que homem não podia sustentar a gente, né? É uma sociedade totalmente ferida que daí formou a gente, né? E eu lembro que logo na minha adolescência, eu conheci meu esposo com 14 anos. Aí ele fala, a gente brinca que ele terminou de me criar. 14 anos a gente se conheceu, só que com 14 anos já tinha aprontado poucas e boas. Eu também. Né? Então com 14 anos eu já saía pras baladinhas aqui em Curitiba, era muito fácil, assim, e eu morava numa região ainda que era muito mais fácil ter acesso a essas festas de casa. Hoje ainda é balada, né? Antigamente era festa de casa que se tinha muito, né? Então eu tive acesso a isso e o Senhor realmente me salvou. Esse processo de conversão pra mim foi muito importante, porque eu experimentei. E os nossos temperamentos não aceita com que a gente só escute a mãe falando que aquilo é ruim.
E eu lembro que quando a minha mãe falava, né, sobre filhos, passava uma mulher na frente da minha casa, era vila, né? Então, eu estava no colégio de vila, e aí tinha as meninas que já tinham 2, 3, 4 filhos e nem sabiam de quem eram os pais. E aí eu lembro lá com os meus 12 anos, minha mãe já preocupada com isso, sobre sexualidade ela nunca me falava, né, como deve ser falado, como a gente fala hoje em dia. O que ela falava pra mim era, não coloque a carroça na frente dos boi. Foi essa educação sexual que eu recebi. Oh, que beleza. Né? E o outro exemplo foi, passava uma menina na frente de casa com seus 4 filhos e ela falava pra mim, tá vendo? Você quer ser desse jeito aí, que nem roupa direito tem? Era isso. Ela falava, você quer ser desse jeito aí? E aí ele ficava, meu Deus do céu, eu não posso ser desse jeito. Então a minha busca, assim, por Jesus, no começo, foi de desespero por não querer ser aquela pessoa ali. E aí eu lembro que quando Jesus foi curando meu coração no início, né? Porque com 14 anos, quando eu conheci o André, a gente tinha aprontado algumas. Eu lembro que o Senhor foi curando exatamente sobre isso, sobre sexualidade e afetividade. E aí depois eu recebi esse chamado, realmente eu queria, era o casamento, eu noivei com 15 anos. Eu noivei muito nova. Eu lembro que quando eu conheci o André, foi num dia que eu tava de frente com Jesus, com 14 anos. Eu tinha passado por uma desilusão amorosa. Do alto dos seus 14 anos. Dos meus 14 anos. Nossa, tava mega triste. E aí eu falei pra Jesus, assim, né? Numa adoração. Falei, já tava no meio da renovação, no movimento da renovação. Já tinha o meu grupo de oração e tal. Foi com uns 12 anos mais ou menos que eu fui pro grupo de oração. E ali eu tava de frente com Jesus numa adoração e falei, Jesus, ou eu conheço meu marido hoje, ou eu vou pro convento segunda-feira. Ai, meu Deus. Com 14 anos. A crise vocacional. Exatamente. Né? Ou eu conheço hoje meu marido, ou segunda-feira eu vou pro convento. Jesus deve ter falado, essa menina não pode ir pro convento. Não pode. E aí eu saí dessa adoração, saí literalmente dentro da igreja, dei de frente com o André. E ali começou essa nossa jornada juntos. Jesus realmente não queria que eu fosse pro convento de jeito nenhum. E como, né? Como temperamento. Se eu falar uma coisa que eu vou fazer, eu normalmente vou insistir até fazer, e pode dar errado muitas vezes, né? Pela teimosia. Mas esse processo, assim, que a gente passa, eu acho que é muito importante a gente partilhar com as pessoas, porque elas acham que a gente nasceu em berço tudo bonitinho, né? Partilhe um pouco de você, como que foi essa experiência sua? Então, eu acho, até estavas falando assim, a gente como temperamento, a gente precisa, às vezes, precisou experimentar o que é ruim. Sim. Para descobrir o que há de bom, né? E eu acho que isso tá intimamente ligado ao fato da nossa consciência ter sido deturpada, sabe? Hoje eu olho para as minhas filhas, não acho que elas precisem experimentar o que é ruim, sim, sabe? Porque a consciência delas ali é pura, é preservada, né? Então, se a gente for olhar até para a vida dos santos, Santa Teresinha, ela não precisou experimentar o que era ruim, ela queria o que era bom desde sempre. Agora, a gente... Então, o que acontece? A gente não foi criado, né, ao som de canto gregoriano, a gente não foi criado lendo a Bíblia todo dia, a gente não foi criado, nada, assim, nada disso. Muito pelo contrário, né, a gente foi criado ali, domingão do como é que é, banheira do Gugu, uma sabe? E novela das 9, assim, a gente jantando e a pegação. Então, assim... A nossa consciência, ela foi profundamente contaminada. Sim. E isso é muito grave, muito sério, né? Pelas músicas, pelos programas, pelos filmes, pelas companhias, né? Isso é importante dizer que não foi algo consciente. Nossos pais não fizeram. Não. Hoje a gente tem essa consciência, mas foi porque os nossos pais fizeram isso lá atrás. Mas eles não fizeram de maneira consciente. Não, jamais. Não existia essa maldade tão nítida como existe hoje em dia. Até as músicas, né? Lá do Chuck. Hoje a gente escuta isso, você pensa, meu Deus, a gente incentivava as crianças a dançarem isso. Eu fui descobrir o que significava depois de adulta, que eu fui ouvir de novo, meu Deus. O Tchan é isso aqui? Na boquinha da Mamonas Assassinas, sim, sabe? Exatamente, quem não curtia Mamonas Assassinas. A gente realmente não tinha ali uma maldade, né? Mas tudo isso vai deixando marcas, exato, né? Então, assim, toda essa questão sexual mesmo, ela foi vulgarizada, né? Porque a gente nunca aprendeu, justamente assim, porque as nossas mães não queriam conversar isso com a gente, não sabiam como falar disso. Sim. Então, assim, falaram sempre como uma coisa feia, uma coisa que deve ser evitada, uma coisa que não é pra agora, e assim, também não sei pra quando que é, entendeu? E é pecado e pronto, acabou, pecado, né? E pronto, acabou. Acho que isso que foi colocado muito, e quando a gente começa a participar de um movimento, a gente escuta, é pecado, é pecado, é pecado. E alguns temperamentos quer saber por que é pecado, por que é tão ruim assim.
Por que é algo que eu preciso ficar tão longe? Né? Os E se pneumáticos vão se ruim, afastar, exatamente. né? Mas... E se é tão ruim, por que todo mundo quer fazer? Exatamente. Por que Então, é tão bom? Exatamente. Então, assim, faltou... Não para os nossos pais, coitados, porque eles não... É aquela coisa, hoje também, a gente é convidado, né? A gente é chamado a entregar aos nossos filhos algo que a gente não recebeu. Exato. Os nossos pais, a mesma coisa, eles também não receberam, né? A minha mãe, por exemplo, ela foi criada pelos meus avós, sendo que o meu avô era militar na época da ditadura. Olha então, imagina, assim, tipo, ela começou a trabalhar fora, e aí ela comprava, na época, mini saia... E ele queimava, ele jogava que boa no varal, entendeu? Então também ela casou pra sair de casa, pra fugir ali daquela... Porque também as coisas não eram explicadas. Era não porque não, né? E esse não porque não... Ele não funciona. Não. Quando era só ali, era só na fazenda, era só aquela família, funciona ou não, por que não? Mas imagina hoje se a gente fala isso. Não, porque não com o celular na mão? Não tem não. Mas tá aqui, ó, só eu ver aqui. Você não vai me ensinar, então eu aprendo aqui. Exatamente. Então, assim, se a gente não apresenta para os nossos filhos, claro, na idade adequada, da forma adequada, mas assim, a sexualidade como um projeto do amor de Deus para o casamento, sabe? Uma entrega total, que é um meio para a criação dos filhos, sabe? É outra coisa completamente diferente do que essa sexualidade animalesca que eles vão aprender na escola, que eles vão aprender aí na internet ou em qualquer outro lugar, né? Então, assim, voltando lá para como que foi a minha... um pouco da minha história, né? A minha família, da minha mãe, é toda protestante, né? Sempre foi. E assim, então, Deus queira que não, mas acredito que sempre vai ser, de sabe? Qual igreja? Não tem uma várias. Tem várias. Quadrangular. Minha mãe hoje frequenta outra, mais com Jesus, sei lá, uma coisa assim. Não é nada assim muito, não é dessas clássicas, assim, não sabe? Assembleia de Deus também. Congregação. Meu primeiro encontro com Jesus foi a congregação. Então, eu não conheço muito os nomes dessas determinações, aí, enfim. Mas eu lembro que quando eu era pequena, eu ia ao culto, né? Ia ao culto com a minha avó, gostava, achava... Né? Gostava de ouvir falar de Deus. Mas assim, era um negócio... Era pra mim... muito distante, sabe? Não era um Deus meu amigo, né? Não era um Deus... Não via... Não concretizava isso, assim. Eu tinha padrinhos também. O meu padrinho até que já faleceu, inclusive, ele era pastor. E eu lembro que a gente ia num culto também, que era perto da casa deles, que tinha uma escolinha dominical. Assim, lembro vagamente dessas coisas. Depois, na medida que a gente foi crescendo, que eu fui crescendo, a minha mãe... meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano, e a minha mãe casou de novo com meu padrasto, né? E eu considero como pai, assim, então eu chamo de pai. E ele era católico. Então, assim... lá pelos meus 10, 11 anos, ele ia às missas, né? Ia à missa... não sei se semanalmente, mas assim... Costumava frequentar a missa, eu costumava ir junto. Então, eu ficava, assim, entre esses dois mundos, sabe? Mas dentro da minha cabeça era muito concreto que eu jamais seria católica. Que eu jamais rezaria para Nossa Senhora, porque os católicos são idólatras, porque os católicos rezam para santo, porque tudo está errado e tal. Assim, eu nem sabia o que era certo, mas eu sabia o que era errado. Mas sabia que isso era a coisa mais ruim do mundo. Exatamente, né? Tudo bem fazer todas as outras coisas, mas o pecado mesmo era rezar uma Ave Maria. Então, é engraçado, né? Como as coisas boas eu não lembro, mas eu lembro do que era o maior pecado, que era ser católico. A gente tem a minha tia casou na igreja católica, mas a família do meu tio é toda da congregação. Saia, cabelão e tal. E aí ela foi pra congregação. Eu lembro que meus primos, como eu sou filha única, então meus primos sempre foi minha fonte ali de brincadeira e tal. E aí eu ia nas férias pra casa deles, e aí meu tio sempre me questionava. Ele falava, porque você adora imagem? Só que assim, eu tinha acho que nem 10 anos. E eu era questionada constantemente sobre isso, assim. Com menos de 10... Por que você adora imagem? Quem é Ave Maria? Eu não sei nem o que adorar, eu não sei nem o que é imagem. Eu nem sabia o que estava acontecendo, assim. E aí eu lembro que eu ia nos cultos e eu usava ensaios porque eu achava legal, porque minha mãe sempre foi católica, mas não foi uma experiência tão profunda naquela época. E eu ia lá na congregação e aí eu tinha essa experiência profunda de ter que se preparar para ir pro culto, né? Porque eles têm essa preparação muito forte, meus primos tocavam. Então eu vivia. Teve uma época que eu até queria, eu falei, mãe, eu quero ser evangélica. Ela, claro que não. Ainda bem
também. Depois eu entendi. Mas eu também vivi exatamente esse negócio de que não, católico adora imagem, católico não sei o quê. E aí eu lembro que na minha época, a minha referência era que eu era protestante, eu nem sabia o que ser protestante significava, mas a minha mãe tinha me dito que eu era. E eu sou. E aí eu sou. E aí quando alguém me perguntava, você é católica? Daí eu dizia, não, eu sou protestante. Daí as pessoas ficavam, mas o que é protestante? Daí eu, acho que é evangélico, sei lá. Alguma coisa assim. Eu não sei Não é direito, mas católico. católica eu não sou, sabe? Então eu lembro que eu fui crescendo assim, mais ou menos nessa realidade. E quando eu tinha assim, nossa, muito novinha, sei lá, 11 anos, 12 anos, eu parecia muito mais velha, assim, eu sempre fui bem, a puberdade chegou bem mais cedo pra mim, então eu tinha amigas mais velhas, né, eu andava sempre com as meninas de uma ou duas séries a mais. Também. E aí eu comecei a ter umas amigas e elas, enfim, não eram muito certinhas e aí eu lembro que era exatamente isso que tu tá falando, essa época, assim, claro, os nossos pais não deixavam a gente ir pra balada, mas deixavam a gente dormir na casa da amiga. E aí lá na casa da amiga tinha balada, né? Exatamente. Então, assim, aí já com 11, 12, 13 anos, já começou a experiência com álcool, na época, né, era lança-perfume, era a droga da moda, assim. E que era, tipo, tinha um acesso muito, muito fácil, assim, maconha. Não cheguei Não tinha esse negócio de ter que mostrar identidade na portaria pro segurança. Não. Gente, a maconha era no narguilha, né? Era um negócio assim. Exatamente. E aí, eu lembro, assim, que... E aí que eu digo como a consciência é deformada, né? Porque, assim, essa era a realidade ali, né? Esses eram os valores. Quando a gente tá no meio da lama, né, a gente não se importa em estar sujo, porque a sujeira tá ali, e era isso. E eu achava que isso era ser legal, isso era ser... eu precisava disso para ser aceita naquele grupo, né, eu não queria ser a cafona, a estranha, né. Então, a realidade era essa, assim. E aí eu lembro que uma vez, eu acho que foi por ocasião do meu aniversário de 13 anos, a gente fez uma festinha na minha casa, e os meus pais, assim, do alto da sua inocência, eles deixaram a gente sozinho pra gente poder fazer a festa, né, eu e as minhas amiguinhas de 13 anos. E aí, meu Deus, a gente perdeu o controle, veio um monte de gente de fora e não sei o quê, e aí eu sei que o meu irmão chegou em casa e viu alguém com um lança-perfume, perguntou o que era aquilo, daí eu falei, achando que ele também ia achar super legal. E aí ele não achou super legal, e aí ele contou pra minha mãe, e aí, nossa, eu lembro até hoje, assim, nossa, ela me deu a surra histórica, eu lá com 13 anos, né, já uma mulher feita, assim, né. E realmente, assim, foi fundamental aquilo ali, sabe? Pra minha história, foi o que eu precisava naquele momento, foi o chacoalhão que eu precisava pra assim, porque, claro, foi uma grande vergonha pra minha mãe, sabe? Sim. Porque minha mãe, ela deixou o trabalho, eu sou, assim, esse irmão que eu digo, né, ele é filho do meu padrasto, né? Então a minha mãe só teve a mim como filha. E ela dedicou a vida a mim, assim. Então ela largou o trabalho, ela cuidava de casa e de mim e da minha educação. E eu lembro, assim, tipo, ela me botou em várias aulas. E daí ela ficava todo dia era assim, e leva pra aula de inglês e busca pra ir pra de balé e volta e sobe e vôlei e não sei o quê. Então, assim, era uma dedicação exclusiva à minha educação. E aí ali, eu simplesmente, eu traí a confiança, tipo, ela investiu tudo nesse projeto que era eu. E eu destruí esse projeto, assim, né? De um jeito, assim, muito ingrato, né? Então, eu lembro, assim, que ela ficou muito arrasada com aquilo, assim, porque ela nunca experimentou droga, ela nunca teve isso. E ela tinha essa inocência também de não ter tido essa vivência, sabe? Sim. Então, ela nunca cogitou que a filha dela poderia chegar passar perto disso, assim. Nem de álcool, muito menos de droga, né? Com essa idade. Então, ali foi um momento, assim, muito importante. E aí, o que aconteceu, né? Realmente foi uma surra mesmo, assim. Na frente de todo mundo, na festa? Não, foi depois. Mas todo mundo ficou sabendo. Sim. A escola inteira, era uma escola pequena, de bairro, assim. Foi na frente de todo mundo, porque eu gastei aula e fui pra casa da amiguinha. E aí, apanhei na frente de todo mundo. Olha, às vezes é bom. É bom, foi bom.
Aí, o que aconteceu? Todo mundo da escola ficou sabendo, e pipipi, e aqueles burburinhos, né, e tal. Só que aí, eu vejo assim, né, até hoje, essa é a frase da minha vida, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, né? Até aquela surra, até aquela ocasião de pecado, de corrupção, de tudo, Deus conseguiu ali colocar a mão. Então, o que aconteceu? Tinha uma conhecida minha na época, que era Francine, que ela frequentava a Renovação Carismática, ela ia às missas e tal, e tava tendo uma campanha dos anjos, que chamava. E foi no dia de São Miguel. Aqui em Curitiba? Não, Florianópolis. Eu moro em Curitiba há 2 anos só, então tudo foi em Florianópolis. E aí tava, acho que cada dia era um anjo, sei lá. E aí, se eu não me engano, foi no dia de São Miguel, que ela me convidou pra ir, era uma missa, tipo, num estádio de esportes, de uma escola, e aí era aquela super carismático, assim, né? E eu lembro que aquela missa, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, eu achava que igreja, nessa época, né, eu já tinha criado uma caricatura, assim, de igreja, como sendo lugar de gente brega, de sei lá, não sei nem explicar, assim, mas era uma coisa cafona, de pessoas que não sabiam o que estavam perdendo, entendeu? Quem sabia era eu, né? Porque adolescente sabe tudo. E aí eu cheguei lá e tinha umas meninas bonitas, com cabelo arrumado, com uma roupa legal. Aí aquilo ali eu já... peraí, tem gente legal aqui também. E aí músicas, e aí, né, momentos fortes de oração e de pedir perdão. E assim, aquilo casou muito com o que eu tava vivendo, né? Aquela missa me tocou demais, assim, eu lembro até hoje, assim. Eu lembro, não lembro dos detalhes, mas na minha cabeça eu monto exatamente o cenário onde eu tava na arquibancada, como que tava formado ali toda a liturgia. E aí, a partir daquele dia ali, eu comecei a frequentar aquela igreja, né? Comecei a frequentar um grupo de oração. Essa minha amiga, ela tava fazendo crisma na época. E aí, ela ia pro retiro da crisma. E aí, ela conversou com o padre. E eu não tava fazendo crisma, não tinha nada a ver com a igreja dela. Mas ela falou, eu tenho uma amiga que ela tá precisando fazer um retiro. E aí, eu fui no retiro da crisma dela. E detalhe, né? Eu não era batizada. Porque os protestantes batizam adulto. E aí chegou lá no retiro e o pessoal tava indo fazer crisma, né? E chegou no retiro, o padre perguntou, olha, tu quer ser batizada? Eu, acho que sim, sei lá, pode ser. Pode ser. E aí eu fui batizada nesse retiro. Uau. E aí eu lembro assim, nossa, isso também... Engraçado, agora eu tô falando, tão coisas que eu não lembro há algum tempo. Mas eu lembro assim que era uma noite de muita chuva e raios, assim... E, enfim, foi bem bonito, assim, eu tinha 13 anos. O senhor prepara as coisas perfeitamente pra gente viver, né? E às vezes a gente pensa, nossa, por que isso? Mas se a gente não tivesse se você não tivesse vivido essa intensidade, talvez não seria a conversão tão forte, Exatamente. Né? É porque o senhor sabe essa questão do temperamento, o senhor sabe o que ele fez, né? Então, pra gente, precisa ser coisas muito marcantes, né? E aí a gente precisa viver tanto essas coisas ruins pra que a gente aprenda as boas. E olha que experiência, né? Um batismo no retiro. E aí você é convidada. Não, e aí, o que aconteceu, né? E daí eu recebi primeira comunhão também, né? Logo na sequência, assim. Acho que foi... Se eu não me engano, foi na missa de volta do retiro. Daí eu recebi a primeira comunhão. E aí, logo depois, eu entrei na crisma. Né? Porque eu já tinha idade e tudo. E, enfim, foi uma experiência muito bonita. E aí, a partir daí, eu virei rata de igreja. E aí, ia em tudo que era retiro. E aí, participei de vários grupos até encontrar um que não era Renovação Carismática. Era uma outra pegada, assim. Mas, assim... O que acontece? Não é... Eu acredito que quando a gente tá muito na lama, né, como eu estava, a mudança, ela não acontece de um dia pro outro, sabe? Então, assim, caí do cavalo, né, ouvi a voz, tipo São Paulo, assim, né? Fiquei cega, abri os olhos. Mas, ainda, eu acho que quando um cego abre os olhos... né, e vem a luz, a gente fica muito tempo vendo turvo ainda, a gente não consegue enxergar a verdade com claridade, assim, então como eu ainda continuava convivendo com as mesmas amizades, né, eu estudava na mesma escola, então eu tinha os mesmos amigos e tal, então eu ainda ficava ali
tentando dialogar com os dois mundos, sabe? Uhum. Com esses meus amigos novos da igreja, mas com essas minhas amigas antigas. Então eu sei que volta e meia eu me sentia assim, puxando Pra que eu vou? Qual que vai ser mais legal hoje? Exatamente. Então, assim, não foi um processo difícil, sabe? E eu demorei pra conseguir fazer amizades de igreja, digamos assim. Uhum. Então, eu não consegui, e eu acho que isso é um problema também da nossa igreja, sabe? Eu acho que a gente não é muito acolhedor. Exato. Então, eu vejo que o pessoal da igreja protestante, se tu vai num culto, vai 2, vai 3, eles já sabem teu nome, eles já vão na tua casa, eles já trazem pra perto, e a gente não tem esse calor, sabe? Por muitos anos eu ia à missa sozinha, eu decidi que eu tinha que ir à missa, porque era o que se tinha que fazer, mas assim, meus pais não iam, e aí eu tinha que ir sozinha, e foram muitos anos assim. E hoje é engraçado, né? Toda vez que eu vou à missa com 4 filhos, e vira o caos, né? Missa com 4 filhos, e aí uma grita e não sei o quê. Eu lembro de quando eu ia sozinha. Eu digo, olha, não dá mais. Eu prefiro ir com os 4, né? Eu prefiro do que ir sozinha, porque eu pedi muito, assim, sabe? Eu olhava assim, como eu queria ter um namorado que viesse na missa. Alguém alguma amiga, né? Como eu queria ter alguém, exatamente. Que enquanto a gente tá no mundo, as amizades querem ficar muito próximas da gente, né? Porque às vezes, se uma tem dinheiro, consegue bancar os rolês, se o outro tem um namorado que vai bancar o rolê, e tem as ideias, e são engraçados. E quando a gente tá na igreja, existem muitas essas patotinhas, né? O pessoal da coordenação de tal coisa, e o pessoal de lá, e aí a gente que entra numa realidade que não veio junto com alguém. Eu lembro que eu também me sentia muito perdida nesse sentido, assim, e tá aí agora, pra que lado eu vou? Tem que ficar chamando atenção pra ver se alguém participa. E a gente tem passado um caso muito recente, um irmão, afilhado, não é irmão, mas foi criado comigo, e ele parou um dia eu e o André pra conversar, e ele falou, olha, tô querendo ir pra igreja evangélica. E aí o André olhou pra mim e o André perguntou por quê. E ele falou, olha, porque é aqui na esquina de casa, eles vêm me buscar e vêm me levar. E ali eles rezam comigo, e aí eles me chamam, e aí eles estavam fazendo esse envolvimento, exatamente isso que você falou. E eu falei, André do céu, olha isso. E aí a gente logo falou, não, olha, busca desse jeito, vai atrás. Hoje ele começou a ser coroinha lá na paróquia dele, né? A gente conseguiu segurar ele ali, e aí ele até brinca, né? Que ele serve todas as missas, sempre tá de coroinha lá. Hoje a gente conseguiu trazer ele de volta, mas exatamente por causa disso. Porque ou você tá lá dando todo o teu tudo pra que as pessoas te veem, ou você só vai na missa, como você falou. E isso é muito dolorido, né? Porque os jovens hoje são necessitados desse acolhimento. E aqui, hoje, na Diocese de Curitiba, eu e o André, a gente participou mais de 10 anos da renovação. Então, a gente viu a renovação começando em São José dos Pinhais, que era a nossa diocese, e o auge da renovação aqui na Diocese de São José do Ministério Jovem. Eu lembro da gente ir para um retiro em 4 ônibus de jovens. Assim, eu lembro dos retiros que a gente participava com a juventude, aquela juventude realmente fervorosa. E hoje, não existe mais grupo de oração na Diocese de São José. Sabe? Dói meu coração quando eu penso nisso, porque eu vejo hoje muitos jovens da nossa época perdidos. Tem uma delas que tá em movimentos feministas dentro da prefeitura, fazendo caos lá dentro, e me chamaram pra debater, e aí eu pensei, meu Deus. e aí, sabe, a gente vê o quanto, se antes já era difícil, e tinha um movimento forte, e era difícil, imagina agora, sem a igreja estar posicionando dentro da juventude, né? Hoje tá muito mais fácil, porque igual a gente partilhava mais cedo, pra gente ter acesso a todas essas coisas que a gente aprontou, a gente precisava ser aceita num grupo. E aí, acho que era da sua época também, lembra que tinha o filme American Pie, e aí começaram a fazer os grupos dos betas, né? E aí, se você entrava nesse grupo, era o auge. Você entrou num grupo, né? E você faz parte disso aqui, tinha um Mirk. Não sei se tu é da época do Mirk. Não, Mirk não. Era mais betas ali, desse movimento de American Pie, dessa... Não, tinha uma época que tinha o ICQ, né? Aí depois teve o Mirk, que daí tinham canais, assim, eram as primeiras redes sociais. E aí, se tu tivesse um OP no canal, é porque tu era não sei o quê, sabe? Assim, era um
uma besterola de adolescente. Nossa, imagina ter um grupo específico. Mas com certeza hoje a gente não tá mais lá, mas existe. Tem esse tipo Só que é muito pior, né? É. Eu acredito que é muito pior e é muito mais fácil achar. Você pode ir sozinho e aí eles te pegam e pronto, né? Não tem mais essa questão de você ter que ir até um lugar, ir até um encontro pra ver se você Tá vai tudo na palma da mão. É só você acessar o celular e pronto. Isso. E aí, o que aconteceu, né? Eu comecei a participar de um movimento, que foi o que eu participei a maior parte da vida, assim. E lá eu comecei a criar raízes mesmo, assim, né? Foi lá que eu conheci meu marido, né? Pode falar qual é? Movimento de Emaús. Emaús. Nunca ouvi falar desse. Ele tem no Brasil inteiro, mas ele era mais forte em Florianópolis, assim. E aí, a gente fazia retiros, eu ia trabalhar nos retiros, né? Lá tem um retiro que é um retiro de entrada no movimento, né? Tu faz um retiro e aí... É carismático o movimento ou não? Não é carismático. Ele é um meio termo, assim. Ele tem muitas... Os retiros são com muita música, assim. Então, pra mim, música é muito importante. É muito bom. Mas não é um negócio carismático. Entendi. E aí, muitos anos ele participando de grupo de jovens e ganhando formação... Mas eu via que dentro do movimento, um problema era que a gente fazia esse retiro e a gente voltava assim, ai, como eu quero, eu quero ser de Deus e eu quero... E aí, não sabia como fazer, entendeu? Era um negócio assim que acendia a chama, mas não mantinha acesa. E por muitos anos eu fui sentindo que eu queria algo mais e que eu não encontrava essa formação ali. Né? A gente tinha os grupos, mas às vezes os encontros eram mais superficiais, a gente não conseguia se aprofundar mesmo e tal. E aí, eu fiz esse retiro, eu tinha 15 anos, né? Eu entrei nesse movimento. E aí, eu passei ali, e também isso foi uma coisa, porque só podia fazer se eu não me engano, era com 18 anos que se fazia. Ou 16. Eu sei que eu fiz antes da idade que podia. Então, todo mundo era muito mais velho que eu. Então, eu era chaveirinho do grupo sempre, assim, né? Então, isso também dificultou eu ter amigos mesmo, né? Sim. Mas... E até credibilidade, né? A Bianca vai pregar 14 anos. O que ela vai falar? Exatamente. Mas, com o tempo, eu fui crescendo ali dentro do movimento e tal. E aí, com 18 anos, eu achei, assim, que realmente eu precisava me aprofundar mais, eu precisava conhecer mais a doutrina, né? Não dava mais pra ficar ali na superfície. E aí, eu comecei a frequentar o Opus Dei. Então, desde os 18 anos... Nossa, que experiência. Exatamente. Então, foi ali que eu encontrei... por ter conhecido só agora. Ali que eu encontrei a formação, assim. Sim. Tudo que eu sei hoje veio do Opus Dei, das formações, direção espiritual, né? Então, assim, depois que eu casei e tive filho, eu comecei a ter mais dificuldade de fazer direção toda semana e tal. Mas ali com 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos, eu frequentava absolutamente tudo. Sempre fiz retiros anuais e tal. Então, a partir dali, eu comecei a ver uma realidade muito diferente, sabe? Porque na obra, as coisas são levadas a sério. Sim. Né? Não tem eu sempre falo esse exemplo do prédio em chamas, né? Que tem um menino no prédio em chamas e aí ele não sabe o que ele faz e lá embaixo tá um pai que chama, ele diz, vem, pula, que eu te seguro, né? E o menino ali no meio das sirenes, no ruído do mundo, no meio da fumaça, ele não enxerga o pai, né? E eles, não, mas eu não te vejo. E aí o pai diz, mas eu te vejo. E isso que importa. Pula. E eu vejo que, tantos movimentos e tantas pessoas ficam nesse prédio em chama e a chama vai chegando e não dá esse pulo, sabe? E aí fica nesse meio pulo, meio fico. E Deus, chega uma hora que ele nos pede tudo. Sim. Ele nos pede pra entregar tudo. E eu vejo que na obra é isso, assim. Foi exatamente isso que eu encontrei. Eu e o André, a gente vem de renovação de 10 anos de renovação. 10 anos pregando querigma. 10 anos falando pra juventude. O André tocou na banda Rosário, chegaram a gravar CD, tocaram na jornada. Então a gente viveu muito intenso essa questão. E aí chegou um tempo que a gente casou. A gente até fundou um grupo de jovens lá na fazenda. Era o único que tinha da renovação. Não, a gente não conseguiu permanecer ele. E aí eu falava, Jesus, eu quero uma missão. E aí eu lembro que quando eu comecei com o método Billings, eu não aceitava aquilo como uma missão pra mim.
Porque pra mim, missão era o quê? Era estar pregando no grupo, era estar em movimento, era estar fazendo vigília, era estar fazendo o cerco de Jericó. Era isso, missão. Não tá falando de método de ovulação Billings. Da onde que são a missão? E eu lembro isso, assim. E aí eu sempre vivi essa busca. Porque eu achava que encontrar Jesus, eu precisava do meu grupo de oração. Eu precisava do momento de oração com todo mundo orando em língua, e era assim que eu encontrava Jesus. Passei muito tempo vivendo isso. E aí faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, que eu entendi que eu não precisava desse movimento para encontrar Jesus. E aí eu comecei a ter essa experiência. Só que mesmo assim eu falava pro André, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E aí agora, recentemente, faz acho que uns 5 meses, que um casal de amigo nosso de renovação lá de trás convidou o André pra ir em um dos encontros da Opus Dei. Eu já tinha ouvido falar, mas como era separado, quando a gente conhece a Opus e vê que é separado, o André falou assim, pra que esse negócio de separar, né? E aí a gente não aceitou de ir o ano passado. E esse ano ele foi, e aí hoje a gente tem vivido isso, assim. Eu fui no retiro anual, fui nesse primeiro retiro que teve. E aí, eu até fui me confessar, e eu falei, padre, eu preciso pedir perdão, porque na minha vivência de renovação, eu achava que em movimentos tradicionais a gente não encontrava Jesus. Eu achava que no meu terço diário eu não conseguia encontrar Jesus. Eu achava que numa meditação, eu sozinha, falar com Jesus, nunca. Eu preciso estar num momento de oração. E aí eu me confessei nisso, porque realmente era, né? Era algo assim que não existia pra mim. E eu encontrei essa busca de ter uma direção. Então hoje eu tenho as minhas direções espirituais, tem alguém da casa que tem me acompanhado, que tá fazendo assim uma reviravolta na minha vida, assim. Nesses últimos 6 meses, na minha e do André, a gente tem vivido uma experiência de intimidade muito grande. É isso que você falou, que é se jogar e essa gestação agora, quem tá me acompanhando no Instagram sabe, que é literalmente se jogar e deixar que Jesus conduza as coisas, assim, sabe? Porque a gente viveu muito nesse fogo lá em cima, e só que a gente não entendia o que era confiança. E a gente chegou, infelizmente, assim, isso é uma tristeza muito grande pra igreja. A gente chegou num momento que a gente precisa tomar cuidado, sabe? A gente vai a uma missa, a gente vai a algum lugar, a gente precisa ficar o tempo inteiro desconfiando se o que o padre tá falando realmente condiz com a doutrina, se dá até um cansaço, sabe? Claro, eu fiz uma palestra no sábado agora, pro momento de casais. O que eu mais vejo é casais despreparados. Os próprios casais fazendo a formação dos casais estão despreparados. Totalmente cegos guiando cegos. E aí eu falei isso. E aí eu falei, vocês têm que parar de pedir, vocês têm que prestar atenção em quem está pedindo direcionamento. Porque daí vocês não vai falar com o padre, o padre me liberou usar anticoncepcional. Não existe liberar usar anticoncepcional. Mas o padre liberou. A igreja diz uma coisa. E aí você fala isso no movimento de casar e você pensa, quem é você pra estar falando do padre, né? Quer ensinar o padre a rezar nisso. Exatamente. Eu tenho vivido isso, assim, porque muitos momentos de casais têm me procurado, porque hoje a gente não fala só do método Billings, a gente fala de formação de famílias e tal. O André também tem acompanhado um pouco as famílias, e aí a gente tá vendo justamente isso. A gente precisa estar, assim, em alerta. Aonde eu tô indo? Aonde eu não tô indo? Exatamente. Então, assim, justamente nesse nosso... nessa tristeza, assim, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem a obra, por exemplo, né? Que é um lugar que a gente pode ir sem desconfiança. Exato. Que se o diretor espiritual, se o padre, ele te der um conselho, tu pode acreditar que aquilo é de fato o que a igreja ensina, né? Então ali eu consegui me sentir mais em casa, sabe? Consegui me desarmar, porque foi ali que eu encontrei formação, né? Imagina. Eu tô com 31, já faz 13 anos, né, que eu frequento. Então é bastante tempo, assim. E ali eu encontrei realmente o como, sabe? Porque, assim, eu vejo que, às vezes, o problema... Eu vejo muitos méritos, eu vejo muitas coisas boas nos movimentos carismáticos. Sim, eu saí pra renovação. Especialmente para a conversão. Exatamente. Especialmente para a conversão, a entrada. Eu acho que um dos maiores problemas é isso, é a falta de apresentar o como, de apresentar um meio, de apresentar assim, então tá, beleza, eu quero amar a Deus, como? Eu quero conhecer a Deus, como? Sabe? E aí tu chega lá na obra, eles te apresentam um plano de vida, como que tu vai se colocar na presença de Deus. Tu vai fazer uma oração, tu vai fazer um exame, tu vai rezar o ângelus, tu vai ter um padre que vai te direcionar, e aí tu vai se cercando. E você vai fazer as tuas coisas do dia a dia, entendendo Deus ali. Exatamente. Não só no grupo de oração sábado de tarde. Tipo, existe, é como se fosse assim, um método mesmo. Exatamente. Existe um método, né? Existe um caminho que basta seguir, né? Então, assim, às vezes a gente quer, por exemplo, ser mais paciente, né? Aí a gente fica nessa assim, eu tenho que lutar contra a minha impaciência. Eu não posso ser impaciente. Mas assim,
A gente não vai virar paciente com a força do pensamento. O que a gente tem que fazer? Quero ser paciente? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que traçar como se fosse assim, um planejamento estratégico de uma empresa. Né? Eu sou a minha principal empresa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer atos de paciência. O que é um ato de paciência? Eu não vou gritar. Então, quando eu quiser gritar, eu vou silenciar. Ou quando eu, por exemplo, estou numa discussão com meu marido e eu vejo que eu perdi a paciência, eu vou silenciar. Ou quando eu ver meus filhos... Enfim, eu vou criar uma meta prática, concreta, vou aplicar essa meta e aí eu vou examinar se eu estou conseguindo viver essa meta. Pronto, prático, entendeu? É isso. E um passo, né? Quando a gente fala de conversão, então a gente olha que é sair de uma rota e ir pra outra. Só que a gente esquece que pra fazer a conversão existe esse caminho aqui, né? A gente acha que simplesmente, vamos pensar e vamos falar de álcool. Hoje a gente tá bebendo, amanhã, mas não. É isso. Uhum. Mas e o caminho a ser feito? Que é essas práticas diárias que você fala, né? Que você acabou de citar em relação à paciência. Não é só, agora eu sou paciente. Não, Agora eu tô convertindo. E a gente tem essa tentação, sabe, de achar que a gente vai dormir pecador e acordar santo, né? Exato. Que a gente não, com o tempo, a gente vai ficar mais sábio e mais... Não vai. Não vai, né? A gente tem a nossa humanidade é corrompida, a gente tem a mancha do pecado e a tendência é a gente ficar pior. A gente tem que admitir, olha, a minha tendência é ficar mais ruim, mais ruim. Isso, sabe? Então, se a gente não lutar, a gente vai ficar cada vez pior, a gente vai condenar nossa alma ao inferno mesmo. Então, dentro da obra, e assim, eu dou exemplo da obra porque essa é a minha experiência, né? Mas eu acredito que existem vários outros caminhos. Mas ali eu encontrei esse caminho. Eu encontrei a forma de me planejar, de saber como encontrar com Deus durante o meu dia, né? Porque não basta, assim, se a gente tem um amigo, se a gente quer ter intimidade, ter um relacionamento com uma pessoa, não dá pra ver uma vez no ano, né? A gente precisa ver todo dia, a gente precisa ver várias vezes ao dia. Esses dias eu vi um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que eu achei genial, que ele falava assim, se um noivo, né, se você perguntar para um noivo se ele ama a noiva, e ele disser que sim, e aí você perguntar quantas vezes você pensa na sua noiva durante o dia, e ele disser nenhuma vez, é porque ele não ama. Então assim, se a gente diz que ama a Deus, e a gente não pensa em Deus nenhuma vez no dia, é porque a gente não ama, né? E aí que também tá um problema dos movimentos carismáticos, sabe? Esse sentimentalismo. A gente não tem que pensar em Deus só porque o nosso coração está enamorado, porque a gente veio de um retiro e tal. Não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Eu dou um exemplo também, que é a da alimentação, né? A gente precisa comer, né? E aí a gente come arroz, feijão, salada, que seja. E isso nos alimenta. A gente não vê essa nutrição, mas a gente sente que a gente tá forte, que a gente consegue levantar da cama, fazer as coisas, porque esse alimento está nos alimentando. Se a gente tem uma mesa, uma macarronada cheirosa, né? Uma boa companhia, um vinho, uma música, pô, melhor ainda. Mas o arroz e feijão vai alimentar igual. Exatamente. Certo? Na vida espiritual é assim. Vai haver momentos em que Deus vai colocar um sabor delicioso. A gente vai fazer uma oração e aquilo vai fazer sentido. E aí o nosso coração vai arder. A gente vai a uma missa e a gente vai olhar a Eucaristia e a gente vai pensar... Jesus Cristo está presente na Eucaristia, né? São esses atos de fé, né? Santa Teresa fala que é como se a gente estivesse dirigindo numa noite escura e vem um raio. E aí tudo é iluminado. É um ato de fé. Essa é a comida saborosa que Deus nos permite. Sim. Mas isso não é a regra. Em geral, a vida espiritual vai ser o arroz com feijão, vai ser até uma alimentação por sonda, não tem gosto, não tem cheiro, não tem. Mas é o necessário. Mas é o que a gente precisa fazer, porque a gente não tá vendo. Mas está nutrindo a nossa alma, né? Essas práticas, a oração, o exame de consciência, o terço, a direção espiritual, a leitura do evangelho, a leitura de livro espiritual, tudo isso é o que vai fortalecer a nossa alma, ainda que a gente não veja. E é aqui que a gente vai compreender se a gente tá fazendo a vontade de Deus ou não. Porque é fácil a gente falar. Como que os questionamentos, né, lá de adolescentes, como que eu vou saber que eu tô fazendo a vontade de Deus? Como eu sei que é o meu José? Toda aquela, né...
se a gente tá perto de Deus sendo íntimo, a gente tá no caminho, a gente não vai nem ter dúvidas disso, porque a gente tá nessa constância de oração, né? Isso já faz um tempo, graças a Deus eu conheci a Opus agora, mas a gente já tem vivido esse caminho de oração diária, e desde quando eu comecei a ter essa rotina de oração diária, de mergulhar nos conhecimentos da doutrina, de entender o que é a igreja, quem é essa igreja, como ela é mãe, conhecer realmente o que a igreja nos ensina e encontrar Jesus no íntimo todos os dias, é muito mais fácil de saber se era a vontade dele ou não. A gente sabe quais são os mandamentos, a gente sabe, né? E aí é assim que a gente tá no coração de Deus, né? Fazendo o que o Senhor quer. E quando a gente tá só no encontro de primeira experiência, primeiro amor, a gente não sabe nada ainda. Sabe quando a gente tem uma melhor amiga e aí vem alguém e fala alguma coisa e aí tu olha, só de olhar, tu já sabe o que ela tá pensando e tu sabe o que ela tá pensando? É assim com Deus. Quando a gente tá muito íntimo, a gente só de pensar em alguma coisa parece que Deus já dá a resposta. Exato. A gente faz uma oração breve e a gente já sai dali renovado. Por quê? Porque existem coisas, por exemplo, a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia. Quantas pessoas já leram a Bíblia inteira? Ou quantas pessoas que leram a Bíblia inteira entenderam alguma coisa do que leram? São caminhos que são difíceis de serem trilhados. Agora, quando a gente lê a Bíblia, a gente cria um repertório. Então, assim, Deus, ele nos fala, ele fala com a gente na nossa língua. Então, ele vai falar comigo através... Não necessariamente vai se abrir o céu, vai vir uma luz e ele vai dizer, vá para a direita, né? Ele não vai fazer isso. Geralmente, ele vai usar alguma coisa desse meu repertório. De um livro que eu li, de uma passagem bíblica, de um momento de oração. Ele vai pegar... De uma direção espiritual que você recebeu. Espiritual. Então, assim, ele olha ali para aquela nossa caixa e ele tenta tirar. Então, eu tô ali em oração, né? Ai, Deus, será que... Daí ele vai lá... E ele conhece meu repertório, então ele vai lá na minha caixa e tira assim, Fiat. Porque o Fiat tava lá, porque eu sei o que é Fiat, porque eu sei que é fácil, porque eu sei que Nossa Senhora disse isso. Então ele se utiliza das ferramentas que eu tenho. Agora, se eu sou uma caixa vazia, se eu não conheço Bíblia, se eu não conheço nada, se eu não tenho direção, se eu não tenho um amigo bom que me dê um conselho, se eu tô ali num buraco negro, é muito mais difícil Deus se manifestar. Né? Ele vai ter que abrir o céu e dizer, vá para a direita. Então, isso é mais difícil de acontecer. Então, a gente precisa criar esse repertório. A gente precisa se blindar de situações. A gente precisa planejar o nosso dia de uma forma que a gente se encontre com esse namorado, né? Com esse noivo, com esse amado. Que a gente nutra essa relação. E eu vejo, assim, que Deus, ele virou uma chavezinha, assim, na minha vida, sabe? Eu busquei muito isso. E agora eu fiz um desafio recentemente que era o Deixa Deus Sonhar, né? Foram 13 dias de lives às 4h50 da manhã. Então foi durante a Expo Católica. Foi muito difícil, assim, pra mim. Eu imagino. Mas eu vi que muita gente virou a chave também. Porque daí eu usei um livro que ele mudou a minha vida, assim. Que é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, Santo Afonso. E esse livro, assim, ele é inacreditável. A gente, nesse desafio, eu pedi que as pessoas lessem um capítulo por dia. E ele vai simplesmente transformando a nossa alma no sentido de compreender que tudo é vontade de Deus. Tudo. Absolutamente tudo, menos o pecado. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que situações... Isso também é um caminho de amadurecimento, né? Não isso é importante. Às vezes a gente vai acompanhar algumas mulheres e a gente vê totalmente perdida. Eu falo, não começa por aí. Até recentemente eu comecei a acompanhar uma que ela tem lá o acesso do Padre Paulo Ricardo, lá pra fazer os cursos e tal. E eu falei, mas calma, você precisa primeiro conversar com Jesus aqui, na sua oração, no simples. Não tem como você ir direto pra esse nível, né? Eu percebo que é tanto um amadurecimento da minha personalidade, mas que ela caminha junto com a fé, sabe? Então eu vejo que situações, contrariedades que me tirariam sono, que me deixariam desesperada, ou mal-humorada, ou me fariam descontar nos outros, ou me deixariam impaciente. Hoje, são coisas que eu olho assim, tudo bem, né? Deus quis. Tipo, mas eu não queria, né? Tipo, agora eu bati o carro, né? Não sei se tu viu, 2 dias atrás, destruí o carro, assim. Meu Deus do céu. Num cruzamento, na chuva...
E eu não lembro, me deu assim um apagão mesmo. Eu não lembro como que foi a dinâmica. Mas eu acho que que pelo que o cara me falou, o cara que bateu, que eu avancei no cruzamento. E eu não poderia ter avançado. E aí ele bateu assim do lado. Entendi. Então o carro foi guinchado. Meu Deus. Vai ser 30, 60 dias pra arrumar. E aí, assim, a gente tem seguro, mas o seguro dá 14 dias de carro reserva e a gente vai ficar 60 dias sem carro. E aí, com 4 crianças, não dá pra pegar qualquer carro, tem que ser um carro de 7 lugares. Então, assim, vai ser um prejuízo material gigantesco, né? Mesmo tendo seguro, a gente vai desembolsar aí um dinheiro que não estava no planejamento, né? Em outros momentos, eu diria, poxa Deus, por que tô eu aqui fazendo catequese em casa, vendendo kit missa e não sei o quê. E aí agora, um atraso de vida, sabe? Eu já não tenho mais, eu já não tenho 6 horas de sono há muito tempo. Agora eu vou ter que fazer 2 horas de sono. Enfim, eu poderia. Mas hoje, eu só olhei assim, olha, não sei. Talvez esse daqui foi pra não fazer um pior lá na frente, né? Não sei, era isso, Deus quis assim, e tudo bem, e aí o dinheiro vai, o dinheiro vem, né, isso é o de menos, ainda bem eu não tava com nenhuma criança no carro, ninguém se machucou, não foi nada demais, o carro também, ó, se não voltar, tanto faz, porque Deus quis assim, né, e todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, eu lembro que na hora, assim, a minha vontade foi, né, putz. E na mesma hora me veio na cabeça, assim, o que tá escrito no tratado, que fala assim, tudo que Deus permite, Ele quer, exceto o pecado. Então, assim, tudo que acontece, Deus quer. Pronto. E pronto. E aí a paz vem, sabe? E eu acho que eu repeti isso tantas vezes, que agora, de fato, isso ressoa dentro de mim, assim. E foi um caminho tanto de amadurecimento pessoal, mas de fé, de entrega, de pular do prédio, até nesses detalhes. Porque às vezes quando a gente se depara com uma cruz, assim, a gente acha que cruz tem etiqueta, assim, né? Que vem assim, cruz. E, por exemplo, às vezes quando descobre um câncer, quando descobre uma doença na família, ou sei lá, ou perde um ente... Isso é uma cruz. Isso tá evidente que é uma cruz. Mas assim, uma criança fazendo birra parece só uma chatice que eu quero evitar. Mas é a minha cruzinha ali também, sabe? E essa cruz é o que Deus me pede pra carregar naquele momento. Com paciência, com amor e tal. Então, eu tenho percebido, assim, que a gente às vezes quer fugir da nossa circunstância, né? A gente quer fugir, a gente acha que a gente vai ser santo ou que a gente vai melhorar apesar dessas circunstâncias, né? Mas não é nessas circunstâncias. É exatamente nós ali. Somos chamados, exatamente. Né? Não é tipo apesar dos meus filhos. Não, é por causa deles, por meio deles que eu vou... levar minha alma a Deus, assim, né? Que eu vou... É ali naquele banho, no final do dia... Que a gente dá banho pra mim no final do dia. É a pior... Assim, eu já tô morta, e aí entra uma... E elas têm tudo dermatite, né? Então, assim, é um banho que... Depois eu tenho que passar um óleo, e aí tem que passar o creme, e aí tá frio, e aí são as 3. E aí são... e aí o João ainda... Daí agora tem ainda ele pra berrar... Ele gosta de berrar na hora do banho das meninas. Então, assim... E a vontade é dizer... Chega! Deixa eu ir embora! Não dá! Mas é ali, sabe? É naquela birra, é naquele choro, é ali, sabe? Que eu tenho que respirar fundo e tal. Então, assim, até isso, sabe? Tipo, sei lá, a Ritinha, tadinha, esses dias, ela tava tomando banho. Rita é mais nova, né? A de 2 aninhos. E aí ela tava tomando banho, e aí ela viu, caiu um negócio no chão, fora do box, e ela viu o negócio cair, ela saiu correndo, assim, ó. Aí ela botou o pé pra fora do box e pum, caiu, bateu a cabeça. Que dozinha. E aí nisso tinha uma outra pelada já, e aí isso atrasou o banho da outra, e tava frio. Então, assim, e na hora eu só pensei, tudo que Deus permite, Deus quer. Então aquela queda ele quis, e tudo ele quis, e aí... tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, e aí eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que fizeram o desafio, né? E dizendo assim, nossa, esse livro mudou a minha vida. Olha só. E aí as pessoas, claro, tinham cruzes bem maiores do que essas, né? Tipo, perdi meu pai, ou, sei lá, coisas graves aconteceram. E finalmente, lendo esse livro, e aí eu indico esse livro pra todo mundo, a paz vem, sabe? Porque eu acredito que isso é uma graça mesmo. É uma graça, não é uma conquista pessoal, sabe? É uma graça. É a fé. Isso é nada mais, nada menos do que fé, né? É a fé de tu pular do prédio, nos braços do pai, de tu colocar tudo nas mãos dele. E essa paciência também, que é uma virtude, que também é graça, né? De tu conseguir olhar todas essas situações como...
sabe? Tá, é só mais nada demais, né? Não tem problema. E olhar pra nossa vida, eu tento fazer bastante essa experiência, sabe? Olhar pra trás e ver, nossa, Deus nunca me desamparou. Exato. Nunca. Agora a gente tá numa situação que o meu marido, ele pediu demissão do trabalho dele. E aí ele tá procurando emprego, assim. Então a gente tá nessa, assim, porque daí ele tem um período aí de aviso. E aí a gente tá, mas espera aí, ele tá de aviso, o aviso tá acabando, o aviso tá acabando, né? Então, e aí aparece uma oportunidade, e aí não dá certo, e aí aparece outra, e aí ou é uma oportunidade em outro estado que a gente não quer se mudar. Sim. Enfim. Então, e o tempo todo eu fico assim, não. Deus tá preparando o que é nosso. Compreender isso, né? E não, assim, todo momento em que eu tenho essa tentação de ficar inquieta, de querer pensar, ai meu Deus do céu, porque o salário dele vai acabar, porque vai chegar tal dia, e aí vai até quando que vai... Na hora eu já não. Deus tá cuidando. Deus tá... E assim, realmente, sabe? Ele sempre tá. Ele sempre tá. Né? Especialmente eu vejo, assim, toda vez que surge esse assunto, por exemplo, de abertura à vida, no meu Instagram, eu vejo que, nossa, vem 1 milhão de depoimentos em relação a isso, sabe? Porque eu vejo, isso é muito bíblico, né? Deus, ele é generoso com os filhos obedientes. Ele é Abraão, né? Se a gente for ver a história de Noé, Deus pediu grandes coisas. E eles obedeceram, e por conta da obediência, Deus deu, né, a Abraão uma descendência maior do que as estrelas do céu e as areias. Então, eu fixo muito nisso, sabe? Às vezes, o último passo que falta para pular do prédio é essa abertura à vida. Sim. Eu acho que, às vezes, a gente quer que Deus seja Deus do nosso trabalho, do nosso casamento, mas não, aqui não. Não, aqui não. Aqui eu sou Deus, né? E é uma tentação muito grande, né? Querer ser Deus dos filhos. Sim, e quando a gente se abre a essa experiência, né, da abertura à vida dos filhos, a gente... Não é só a gestação, é todo o processo, né? Do processo de gestação, do nascimento, da adaptação. E aí se a gente abre espaço para que o Senhor nos cure em cada uma dessas fases, ele faz, né? Só que a gente precisa deixar com que ele age em todos os sentidos. E desde o podcast da Rebeca que a gente gravou aqui, o Senhor pedia essa confiança plena, assim. E aí a gente não ia engravidar agora. Não estava nos planos, mas um bebê agora. E aí o Senhor incomodava meu coração com essa confiança plena. Eu falava, Jesus, não dá agora. Não dá, a gente tem 2 quartos para as crianças, não dá. Não dá agora. E aí eu falava, eu quero mais uma vez. E aí o Senhor incomodava meu coração com isso. Depois que a gente teve positivo, eu descobri que incomodava o coração do André também com isso. E ele falava sobre essa confiança de que deixa eu agir aí também, deixa que eu faça. E às vezes a gente precisa ter essa abertura para passar por novas experiências, né? Eu lembro que quando eu decidi pela missão e quando eu entendi que o método Billings era uma missão na minha vida, eu lembro que o Senhor falava claro no meu coração, assim, que ele não precisava de mim só com o meu tempo que restava. Porque no começo era só no final de semana, quando eu tinha tempo pro método, quando eu tinha tempo para atender. Normalmente são assim, né? E eu achava que era isso. E aí ele falou claramente no meu coração, não tem como você cuidar das minhas vidas com o teu tempo que resta. Ou se dá o teu todo, ou eu não quero. Né? E eu tava no questionamento, eu não posso. Pensa, não tem como viver disso. E o Senhor falava, eu quero o teu todo. Pra cuidar do povo aqui é o teu todo. Que não tem, assim, como uma pessoa ser católica e amar a verdade e não viver num conflito, sabe? Não viver ali com uma coceirinha, assim, porque de fato é bem assim o pecado de Adão e Eva, sabe? É bem aquela coisa de querer ser como Deus. Porque se eu blindo o meu útero, né? Se eu mato a minha fertilidade, se eu trato a minha fertilidade, que é um dom de Deus, como algo ruim, que eu preciso medicar, né? Sim. Que eu preciso botar tomar um remédio. Tomar um remédio ter algo pra controlar, né? Isso. Exatamente, eu preciso tomar um remédio contra a minha fertilidade. Se eu trato esse presente de Deus dessa forma, eu tô querendo ser Deus da minha vida ainda, entendeu? Então eu ainda não entreguei tudo. E eu acho que se a gente eu imagino assim uma linha, né? A gente tá caminhando na vida espiritual e ainda não tá aberto à vida. Aí de repente a gente vai aberto à vida, a gente faz assim, ó. Tipo, não é só uma decisão, é a decisão toda. É a decisão de pular do prédio, é a decisão de entregar tudo. Porque, de fato, assim, dá medo.
Dá muito medo. Dá muito medo, porque assim, não é só... Eu acho que a gente, às vezes, limita, né, a discussão da abertura à vida a uma coisa financeira, né? Exato. Então, assim, se eu for rica, eu posso ter quantos filhos eu quiser. Mas não é isso, né? É a gestação, é a amamentação, é o sono, Adaptação não sei o que, é a adaptação. E eu vejo que essa entrega, sabe... da fertilidade, essa entrega do nosso corpo a Deus, é a mesma entrega dele, assim. Então, pô, na gestação, a gente praticamente fala, olha, isto é o meu corpo que será entregue por vós, né? É o nosso corpo que a gente entrega pra gestar. Depois, na amamentação, a mesma coisa. A gente entrega ali o nosso corpo. A gente é o alimento, a gente é a eucaristia daquele neném, né? Que vai alimentar, que vai dar vida, que vai manter nutrido, assim. Então, eu acho que a maternidade é uma das maiores experiências que a gente pode ter do amor de Deus, de a gente compreender o amor que Deus tem por nós, porque a nossa entrega é total. É a maior entrega que a gente pode fazer, é a da maternidade. A gente entrega tudo, as nossas dores, né? E quantas dores, e enfim. Desde o início, né? Eu lembro que uma vez alguém, numa conversa, né, num grupo, eu tava fazendo uma aula do método para um grupo de doulas, e aí a gente entrou num debate de por que a vida da criança começa a contar só de nascido quando nasce, né? Por que não é desde os 9 meses? Por que não é nasce com 9 meses já? Nasce com um dia de vida. Mas, com 3 meses faz um ano, né? Exatamente, por que não? Né? E ali eu parava e conversava com Jesus sobre isso, e aí eu lembro que ele me deu uma inspiração muito linda, porque eu fiz o carinho da placenta da Heloísa, foi um parto normal, e aí eu olhando aquela placenta, e as pessoas falam da árvore da vida, né? E aí eu lembro que o Senhor falou muito claro no meu coração, assim, que o tempo que a criança tá no nosso ventre é o tempo dele, ele que tá formando. Então, o tempo de Deus não tem como a gente contar. Ele tá sendo gerado no tempo de Deus, né? Nós fazemos parte do plano criador dele, e a mãe tá ali com Jesus formando aquele filho. Então é um tempo de Deus dentro da placenta, né? Dentro ali, ligado na árvore da vida. E quando nasce esse bebê, ele nasce pra esse mundo. E eu ele entra no tempo, né? Ele entra no tempo do homem, né? Kairos, Cronos, né? Essa história aí. E ele entra no tempo do homem. É ali que o Senhor permite entrar no tempo do homem, né? Ele é liberado pra nascer, tá pronto, o Senhor já terminou tudo que ele tinha que fazer ali dentro. Não, ontem foi muito engraçado. Eu tava explicando pras meninas, um negócio muito complexo, mas que eu tentei simplificar. Inclusive, tá na apostila do Catequese em Casa. Depois a gente vai falar do Catequese em Casa, né? Mas tá na apostila de maio. Que é o seguinte, que Nossa Senhora... ela estava salva antes da salvação entrar no mundo, né? Porque a salvação veio com a morte e ressurreição de Jesus. Sim. Só que ela foi concebida sem o pecado original, ou seja, ela nasceu salva. Ela foi concebida salva. Então, mas isso aconteceu antes da salvação e tal. E aí eu fui explicar para elas, eu falei assim, quando Deus colocou Nossa Senhora na barriga de Santa Ana, ela já estava salva. E aí eu falei assim, quando Deus botou a mão na barriga de Santa Ana, porque Deus colocou Nossa Senhora lá com a mão dele, né? Eu falo isso. E aí eu falei, daí a Maria assim, mamãe, Deus já colocou a mão na sua barriga? Daí eu falei, sim, 4 vezes. E daí a Júlia assim, eu quero que Deus coloque a mão na minha barriga. Eu falei, calma. Tudo tem. Mas assim, se a gente pensar... Porque eu acho que a gente acaba imaginando, né? Principalmente quando nos colocam esse medo da fertilidade, a gente fica imaginando, assim, que a gente vincula muito diretamente a gravidez, a fecundação, digamos assim, com o ato sexual. Sim. Mas não é assim. Porque senão todo ato sexual geraria uma gravidez. E não é assim. A gente vê aí quantas pessoas estão há anos tentando engravidar e não conseguem. A gestação, a concepção, ela vem quando Deus põe a mão. Exatamente. Né? O Senhor que dá a vida, né? É o Senhor que dá a vida. Então, assim, é muito bonito imaginar... E isso não é uma imaginação, assim, uma coisa de contos de fadas. É real. Deus, ele coloca a mão, né? Ele coloca a vida ali dentro. Então, é muito bonito pensar na fertilidade dessa forma, né? Deus vem e entrega o presente. Deus vem e sopra ali um espírito imortal, né? Que vai viver para sempre. E então, eu fico assim, como esse discurso antinatalista, ele é demoníaco assim mesmo, sabe? É muito, muito. Porque ele realmente castra um impulso
maternidade, que é tão bonito, que é tão precioso, sabe? E que é tão humano. E tira essa beleza pra ser algo, um fardo, né? Algo que vai atrapalhar a jornada da mulher, o empreendedorismo feminino, que vai atrapalhar o ápice da mulher, o ápice do casal, que era o momento que o casal podia estar viajando e vai atrapalhar esse momento com filhos. E né? a gente percebe, assim, né? Se a gente for olhar os casais hoje em dia que não têm filhos, eles são mais felizes porque eles não têm filhos, eles são mais realizados, eles são divorciados. Exato. Então, assim, a gente vê que não são os filhos que fazem os casais divorciarem, são eles próprios, né? E a gente vê cada vez mais uma sociedade vazia. São outros problemas, né? Os filhos, claro, a gente tem toda essa mentalidade, mas essa mentalidade natalícia não é um problema só de não ter mais filho, né? Fere o princípio do matrimônio. E daí, se a gente tira disso, eu escutei recentemente, né? A sociedade é feita por famílias. E se a gente tem famílias fracas, a gente tem uma sociedade fraca. Justamente. E é interessante porque até o ato conjugal, ele vai perdendo a razão de ser. Exato. Sabe? Quando um casal casado, né? Ele se une ali, né? Conjugalmente, numa relação que ela não está aberta à vida, aquilo ali já vira um instrumentalizando o outro. Exato. Vira só um acesso a prazer. E com o tempo, até eu vejo, assim, eu recebo alguns relatos de algumas mulheres, sabe? Que se sentem quase que estupradas pelo marido. Porque aquilo ali não é nada, é uma masturbação a dois, sabe? Aquilo ali é infecundo, é infértil, é nada. Essa que é a verdade, não é um momento de união, de entrega total, sabe? Que vai realmente coroar o amor do casal, né? Que vai unir o casal a Deus, sabe? Uma coisa realmente bonita, sublime, querida por Deus, sabe? Não. A gente conseguiu estragar esse ponto. Exato. Enfim, é uma tristeza, é uma perversão de algo tão bom e tão belo, né? Exato, a gente tira tudo isso, né, do matrimônio, da mulher, a essência da mulher, quando a gente traz esses outros pensamentos, né? Vamos falar um pouco, então, como que a Jéssica encontrou e teve a ideia de criar Catholic Kids. Gente, ela tem um kit missa sensacional. E aí eu reconheci, né, a apostila do Advento. Então, quero que você fale um pouquinho, partilhe um pouco sobre essa experiência, porque você ficou 13 anos com a Opus Dei, sendo formada, e aí surge no seu coração o desejo, então, de levar isso, porque hoje catequese, na nossa época, já era algo tão superficial, e ainda hoje eu sou catequizada junto com meu filho, naquelas apostilas lá, né? Porque, por favor... Hoje eu sou assinante do Catequese em Casa. Fico muito feliz por falar que faço parte, porque realmente tenho aprendido muito com as apostilas e coisas que a gente nunca imaginou aprender na catequese. Coisas que a gente pensava, meu Deus, nunca que eu ia estudar isso aqui, né? Como é que você chegou com essa ideia? De onde surgiu isso? E hoje você também é empreendedora, né? Então, vamos lá. Então, continuando ali a história, né? Houve uma conversão, comecei a frequentar os grupos e tal. E quando eu tinha por volta dos 18, 19 anos, eu sempre tive Desde a minha conversão, eu sentia no coração que eu tinha encontrado um tesouro. E que esse tesouro, ele tava muito escondido, ele tava lá embaixo da terra. E aí, pra eu conseguir mostrar isso pras pessoas, parecia que eu tinha que cavar, sabe? E as pessoas não queriam ir lá ver. Essa que era a minha sensação, assim. Eu tinha um tesouro pra dar, e as pessoas não queriam ir lá pegar ele, assim. E aí, uma das formas, né, e é bem engraçado, porque o meu apelido adolescente, assim, meu apelido desde criança é Queca. Uhum. Então, nos grupos de jovem, eles me chamavam de Yuqueca. Igual o Yucat, só que a Yuqueca. Então, era sempre assim, como eu sempre fui muito estudiosa e sempre gostei muito, nunca me contentei, assim, com meias verdades, assim, com poucas informações. Então, eu sempre ia até o fundo pra descobrir as coisas. Era sempre assim, não sabemos isso. Daí todo mundo Yuqueca. E aí eu explicava, assim, sabe? Então, eu tinha muito esse desejo de pegar um megafone, sabe? Subir em cima de um caminhão, falar, gente, Jesus Cristo é o Senhor, né? Aquela coisa assim. Só que, claro, não é assim que se anuncia, sabe? Então, uma das formas que eu encontrei foi através da catequese, né? Daí eu fui catequista de Crisma por 6 anos.
até eu ter a minha primeira filha, e aí eu tava vomitando na sala da catequese, daí eu, aí eu parei. Mas até onde deu pra ir, eu fui. E a primeira grande dificuldade foi os materiais, assim. Era uma tristeza o livro da catequese. Era assim, ensinava, sei lá, reciclagem, mas não ensinava trindade, sabe? Então, eu fiquei assim... Eu fui catequista por acho que uns 2 anos e eu era muito revoltada com isso, porque eu não aceitava falar só aquilo dali. Mas isso é geral, assim, sabe? Primeiro, há uma... Eu acho que, realmente, quem cria esses materiais menospreza a capacidade de discernimento, de conhecimento das crianças. Sim. Tá? E eu falo isso hoje com propriedade, porque quando eu era catequista, eu não poderia dizer, porque eu não tinha filhos, Sim. Eu não tinha, assim... Mas hoje eu vejo, a minha filha de 6 anos... Meu Deus, ela dá banho em muito adulto. Sim. A minha de 4, né? Ontem também a gente teve essa conversa aí do pecado original, e aí ela falou, daí eu falei, tá, mas... porque daí tem uma pegadinha assim, né, que na apostila a gente colocou assim, uma virgem, noiva de um homem, concebida sem pecado, quem que é? Daí a tendência que a gente diga é que teve a visita de um anjo, quem que é? Maria. Mas é também Eva, né? Então eu falei, Maria recebeu a visita de um anjo. Quem que era o anjo? Gabriel. Aí eu falei, e Eva recebeu a visita de que anjo? Satanás. E daí eu falei pra elas, né? Pra minha de 4 anos. E ele tava fantasiado de quê? Daí ela falou, de cobra. Então, assim, ela tem 4 aninhos, entendeu? E ela já sabe. Então, não adianta a gente achar, sério, assim, esses dias eu dei uma live e eu tava falando de virtudes, da importância de a gente ensinar as virtudes desde muito pequenininha. Sim. E aí alguém comentou assim, tudo bem, a gente tem que ensinar os bons valores, mas falar de virtudes para crianças pequenas já é demais. Eu falei, olha... A minha filha, ela não sabia... quando a gente dizia, assim, que ela emprestava o brinquedo, a gente falava, muito bem, você foi generosa. E aí, com o tempo, ela vinculou. Ela não consegue compreender o que é a generosidade. Mas ela sabia que emprestar brinquedo era bom. E aí, ela, às vezes, quando ela emprestava, ela falava assim, viu, mamãe, generosa. Ela não sabia falar ainda, entendeu? Mas ela já tinha dentro dela o que então, era assim, ela tá ali cheia de pontas soltas pra quando a razão vier, ela se conectar ali, Sim. entendeu? Ela completar o conceito. Então, voltando ao material da catequese. Não tem nada disso lá, entendeu? Não tem virtude, não tem doutrina, não tem nada. Tem, assim, uma coisa muito superficial... Eu desisti por causa disso, porque eu não encontrava, não sabia. Que assim, é fruto total da teologia da libertação. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Tá enraizado dentro da igreja, assim, e é uma tristeza, porque, de fato, há uma tentativa de perpetuação disso, sabe? Eu percebo. Existe, por exemplo, um grande evento... Não sei se eu posso falar essas coisas, mas eu falo mesmo. Existe um grande evento no Brasil de catequese e eu queria muito dar uma palestra. Porque, claro, catequese em casa, eu tenho material, eu tenho coisas pra falar, né? Eu tenho já uma certa autoridade. E aí, eu conversando com a organização do evento, eles disseram, olha, não, mas esse evento ele é patrocinado pelas grandes editoras católicas. Então, quem vai dar palestra lá são pessoas... que tem livros editados por essas grandes editoras católicas. Você tem algum livro editado por essas grandes editoras? Eu falei, não, eu tenho pela minha editora, pode ser? Pode ser? Então, não pode ser. Então, existe, assim, um compromisso com a perpetuação da cegueira. Essa que sabe? E é aqui que a gente volta naquilo que a gente falou no começo, né? De a gente precisar estar com os olhos abertos, até dentro aqui, da onde a gente vive, porque as coisas ruins estão muito perto da gente, né? Precisamos nos blindar. Exatamente. E se a gente, por exemplo, a minha mãe protestante, meus avós e tal, eu já tive umas conversas e eles têm essa coisa protestante de, por exemplo, se você é protestante, você vai na quadrangular, você não gosta do pastor, o que você faz? Você vai em outra. Vai em outra, pronto. Então, assim, eles têm essa coisa, assim, de tipo, se eles ficam sabendo de algum bafão dentro da igreja, né? Por exemplo, um padre pedófilo, por que tu não vai pra outra igreja? Não, porque essa é minha mãe. Se a igreja está ruim, o problema é meu. Exato. Eu não vou sair procurar outra, né? Eu sou fiel à minha igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão. Então, assim, eu vou ficar aqui, vou bater o pé.
Se eu não vou conseguir dar palestra lá no evento, tudo bem, eu dou a minha palestra aqui, ó, quantas pessoas estavam naquele evento e quantas pessoas estão nas minhas lives, Exatamente. enfim, então eu tenho outros meios, né? E isso foi uma coisa também que nesse movimento que eu participei muitos anos, de me sentir calada também, porque a gente queria falar de assuntos que não eram convenientes para as pessoas que estavam lá na direção, e aos poucos sendo cortados. A gente foi calado. Hoje dentro dos momentos de casais. Eu falo, olha, eu tô aqui, me chama, eu tô à disposição, vamos falar sobre isso. Só que o problema é que a gente é como mexer no vespeiro, né? Fala pra um grupo que é pecado usar anticoncepcional, elas vão questionar demais a coordenação. E aí dá trabalho, né? Exatamente. Então, assim, eu passei, assim, isso até me dói falar, sabe? Eu passei muito tempo ali naquele movimento sentindo que eu precisava falar, sabe? Eu precisava anunciar e me sentir calada. Então eu vejo que hoje eu alcanço muito mais gente do que aquelas, sei lá, 50, 100 pessoas que tinham ali naquele movimento. E hoje eu sou ouvida, sabe? Não pela gente, mas porque a gente tá falando de Deus, isso, né? A mensagem está sendo transmitida, sabe? Então, enfim. Aí eu era catequista e não gostava do material. Aí o que eu fiz? Fiz o meu material, né? Pronto. Porque... E aí, na época, eu lembro, assim, claro, eu ainda, com 18 anos, eu ainda era muito insegura, né? Eu ainda não tinha estudado tudo que eu já estudei até hoje. Mas ali eu comecei a estudar muito. Porque eu falo isso muito para as mães, né? Quando a gente aprende alguma coisa, o primeiro estágio é a gente colocar isso dentro da nossa cabeça. Agora, quando a gente precisa ensinar, a gente precisa aprender um pouco melhor, né? Então, assim, a gente só aprendeu de fato quando a gente é capaz de ensinar. E a gente percebe isso quando a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Sim. Que na minha cabeça esse assunto faz um certo sentido. Quando eu vou falar, já não faz mais sentido nenhum. E aí eu percebo assim, não, tá cheio de lacunas. Peraí que eu tenho que voltar a estudar melhor. Então, esse processo ali dentro da catequese, pra mim foi isso, assim, sabe? Foi esse amadurecimento, foi esse procurar mais profundamente nas fontes, foi ler muito, foi ir atrás. E aí eu criei ali um método de catequese, inclusive que depois eu repassei para várias outras catequistas e elas usavam. E aí nessa época eu fui criando esse material. Já existia Catholic Kids? Ainda não, eu era bem novinha. E aí, o que aconteceu? Cresci, né, me formei na faculdade, casei. E aí... Você é formado em quê? Eu sou formada em Direito. Direito. Então, assim, esse era o sonho da minha mãe, né? Claro. O sonho da minha mãe era que eu passasse na Universidade Federal. Daí eu estudei, passei lá na UFSC, né, na Federal de Santa Catarina, em Direito. Cursei... Me formei. Aí o segundo sonho dela era que eu fosse servidora pública. Daí eu fui... Meu pai também era servidora, não conseguiu. Aí eu estudei, passei no concurso pro Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, assim, tudo perfeito. Tudo que a minha mãe sempre quis. Mas eu odiava. Eu odiava o trabalho, eu odiava o direito, eu odiava... Sabe no que eu sou formada? No quê? Contábeis. Nossa. Nossa, é pior que direito. E eu achava que era o amor da minha vida. Meu Deus. Não, tem gente que pode se sentir realizada. Claro, a gente tá falando da gente, não quer dizer que, né, não é mal em si mesmo. Mas, o que aconteceu? Primeiro, que eu não me identificava, assim, com... Eu tenho uma mente... Eu sei que eu tenho uma mente muito criativa, sabe? Então, ali eu era muito... Era um trabalho muito automático, muito... Eu lembro, e hoje eu me arrependo de ter rezado tanto por isso. Porque eu tinha um trabalho que era muito tranquilo, que era das 7 às 2. Eu fazia 7 horas, das 7 às 2, pra poder ficar com as minhas filhas à tarde. Sim. E das 7 às 2, o tempo não passava. Então, eu chegava às 7 horas, quando dava 10 horas, parecia que eu tava ali há 3 dias. E eu olhava assim, meu Deus, ainda falta mais 4 horas, como que eu vou aguentar ficar aqui 4 horas? Eu dizia assim, meu Deus, como eu queria um trabalho que passasse rápido. E agora, eu digo assim, Deus, esquece aquilo que eu falei. Não quero mais que passe rápido. Deixa passar devagar, porque não tá dando tempo de dar conta de tudo, assim. Mas aí, o que aconteceu, né? Logo ali no começo, antes ainda de eu passar no concurso público, quando eu me formei, tudo Deus foi botando a mão, assim, é muito claro. Hoje eu vejo com a maior clareza que em tudo Deus colocou a mão. Quando faltava um mês pro casamento, eu me formei em agosto e o casamento era em setembro. Nossa. E eu precisava arranjar um emprego. E aí,
o meu orientador do TCC, ele era um procurador de justiça. E ele gostava muito de mim e tal. E aí, ele tinha um amigo procurador de justiça que tava precisando de um assessor. Uhum. E aí, ele me indicou e eu tomei posse 1 mês antes do casamento. E aí, trabalhar com assessoria é um salário super alto e tal, é muito bom. Aí, comecei a trabalhar lá. E foi, assim, talvez, muito provavelmente o ano mais difícil da minha vida, assim, porque ele era um maluco. No direito, quem trabalha no direito sabe, assim, porque quando quem é de fora, pensa assim, esse pessoal concursado, né, não trabalha, não faz... Não, lá eu lembro, eu trabalhava perto de 12 horas por dia, num gabinete fechado sem janela. Uhum. Ele fumava dentro do gabinete. Meu Deus do Quando céu. a gente via que ele tava corrigindo o nosso processo, já dava dor de barriga, e aí ele começava... Daí ele batia na mesa. Daí e assim, era uma rotatividade muito grande, porque ninguém aguentava ficar, né? Só que eu, recém-casada. Não tinha como você não ficar. Cheia dos boletos pra pagar, a gente tinha comprado apartamento e tal. Meu Deus do céu. Então eu falei, não, daqui eu não saio, daqui nem me tira. E eu fui ficando. E aí eu lembro, logo depois de mim, entrou um outro menino que ele esculachava mais ainda. Ele batia na mesa e falava assim: isso aqui não é digno de um advogado escrever. E não sei o que, não sei o que. E eu lembro assim, que todo mundo ali tinha dor de barriga todos os dias. Foi 1 ano que eu fiquei lá. Só que ao mesmo tempo eu vejo, né, que Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu lembro assim, ali eu era a gostosona, né? Eu estava ali numa vaga que os meus amigos todos formados não estavam, ganhando ali, sei lá, R$5.000 por mês. Todo mundo com inveja. Todo mundo com inveja, porque eu consegui a vaga e tal. E ali, eu acho que Deus foi matando essa minha vaidade, sabe? Porque ali fui muito humilhada. Fui muito humilhada. E foi muito bom. Então ali eu aprendi a baixar minha bola. Eu aprendi que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, ainda que eu não quisesse. Porque eu sou filha única, né, da minha mãe. Então, assim, a minha mãe, meu Deus, quando eu casei, eu levei um tempo pra entender por que eu botava a roupa no cesto e ele não aparecia no meu guarda-roupa de novo. Alguma coisa estranha aconteceu. Isso era muito parecido. Na casa da minha mãe, só eu botava a cesta e ela parecia passada. A salada tava pronta na mesa, não precisava fazer. Como assim? Tudo, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que não vai acontecer com as minhas filhas. Exato. Entendeu? Porque, de fato, a minha mãe, com muito amor, ela falava, e também, assim, com uma pitada de feminismo ali, ela dizia, não, a minha filha vai estudar. A minha filha, ela vai ser uma doutora. Entendeu? É isso que ela vai ser. Ela não vai botar uma mão na louça. Ela vai estudar. Não precisa disso. Ela vai passar no vestibular, ela não vai depender de homem, né? Ela vai fazer a vida dela, ela vai viajar, ela vai ganhar o mundo, né? E de fato, quando eu casei, eu não sabia, até hoje não sei passar roupa, não me dou bem com as coisas domésticas, apanho muito, demorei, assim, sabe, cozinhar, fui aprender a cozinhar com meu marido, porque o meu marido é totalmente diferente. Meu esposo ama cozinhar. Na família dele todo mundo ajudava, e enfim, então ele aprendeu a fazer as coisas de casa. E aí, onde é que eu tava? Já me... Por que eu vou falar disso? Nossa, eu também vim pra história já aqui. Você tava falando a gente tava lá no catequese, daí você fez... você tava falando, você tava trabalhando no escritório, que você foi formada. E aí eu era muito mimada, então ali eu tive que aguentar. Eu tive que baixar a cabeça, sabendo que eu tava certa. Eu tive que, enfim. Então foi uma época muito difícil, mas que deu muito fruto também, sabe? Então, assim, mesmo naquelas circunstâncias, Deus me transformou. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que eu estava grávida da Maria Cláudia. E logo no começo, daí eu não quis contar, né? Sim. Logo no começo, eu ia esperar dar 12 semanas, mas por volta de 8 semanas eu tive um sangramento. E aí eu precisei ficar de repouso, e foi tipo numa quinta-feira, e aí eu avisei o assessor que, olha, eu liguei e falei, olha, eu descobri que eu tô grávida, eu tive um sangramento, não conta pro doutor, eu vou vir na segunda-feira, diz que e aí eu vou conversar com ele. Só que assim, com certeza ele contou, porque quando eu cheguei na segunda-feira pra contar, o doutor, tipo assim, nem ficou surpreso, e aí ele falou assim, você tá grávida? Não, tudo bem, mas não tem nada a ver com isso, mas eu já não tô satisfeito com o teu trabalho há algum tempo, então eu queria te... Olha isso. Eu queria te orientar a tu pedir exoneração. Tá? Porque eu não quero mais que tu trabalhes aqui. Daí eu, tipo...
Não, peraí, como? Oi? Tipo, Eu tô grávida? eu tô grávida, lembra que eu tô grávida? Então, eu não vou conseguir outro emprego agora, eu não vou sair? Aham. Daí ele falou assim, como assim não vai sair? Eu falei, não, doutor, eu tenho estabilidade, o senhor não pode me mandar embora, né? Porque assessor Sim. é um peão de obra, entendeu? Tipo, os procuradores, os promotores, enfim, eles podem mandar embora quando quiser. Só que eu estava grávida, então ele não poderia mandar embora. Aí ele olhou assim pra mim, tu vai ficar aqui contra a minha vontade? Eu falei, vou? E aí ele saiu bufando e bateu na mesa e não sei o quê. E aí eu só sei que ele foi, e eu acho que daí ele deve ter ido lá na corregedoria, sei lá, ver se ele realmente não podia me mandar embora. E ele voltou bufando. E ele só falou assim: esses processos todos que estão na tua mesa eu quero até amanhã. E aí entrou no Claro. gabinete fumando e eu ali vomitando, né? Claro. Tomando progesterona ainda. Então, assim, daí eu assim, meu Deus, como que eu vou ficar uma gestação inteira aqui com esse cara? Sabe? Aguentando isso. E tipo, cara, uma pessoa ruim, né? Porque, meu Deus, eu tava grávida e ele fumando ali no gabinete, ele sabendo que eu tinha tido um sangramento, enfim. Aí Deus não brinca em serviço. O que aconteceu? Eu tinha um vizinho que, muito amigo dos meus pais, assim, uma pessoa muito, inclusive ele faleceu de Covid, que ele era procurador de justiça também. Aham. E aí, ele conversou sem saber que eu tava grávida, sem saber desse rolo nenhum. Só que assim, como eu já tava um ano ali, Sim. eu falava que eu não queria mais ficar ali. Só que eu não podia distribuir currículo. Aham. Porque ele ia saber, entendeu? Claro. Então, é aquela coisa assim, quando tu tá no emprego e tu quer sair, tu não consegue. Aham. Não é só sair, né? E tu não consegue pedir pra outra pessoa, porque tá, mas o teu chefe sabe que tu tá aqui, eu não teria como fazer isso. Daí, esse meu vizinho, ele conversou com outro procurador que eu tinha trabalhado quando eu era estagiária. Aham. E aí, esse procurador, por acaso, ele tava com uma menina no gabinete dele que era namorada do filho dele. E ele teve uma denúncia de nepotismo. Embora não fosse, tá? Porque Sim. a menina realmente era muito boa, ela tava ali por mérito. Aham. Mas ele queria tirar a menina de lá porque tava ficando ruim pra ele. E aí ele falou assim, de repente eu troco essa menina com a Jéssica. Com a Jéssica. Uhum. E aí foi isso que a gente fez. A menina não durou um mês, né? No gabinete lá. E eu fiquei lá 1 ano, né? Fiquei lá até ter a Maria Cláudia e tal. Aí passou 1 ano e pouco, eu engravidei de novo. E aí, nesse período, eu já sabia que não era isso que eu queria, assim, sabe? Eu não queria trabalhar fora. Eu queria Ficar com as meninas. Ficar- Era a segunda. eu queria ficar com a minha filha e tal. E aí eu comecei a pensar na ideia da Catholic Kids. Quando a Maria tinha 1 ano e pouco, eu e meu marido, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos. A gente Uhum. levou ela pra Disney e tal. E aí, lá, eu descobri na Amazon americana que tinha um kit missa. Oh. E aí, eu falei, meu Deus, que legal. E não tinha no Brasil, né? Chegou a comprar esse kit missa lá ou não? Eu não Você só consegui viu? comprar. Aham. Era caro, eu acho, sei lá, eu achei que ela era muito pequena, eu deixei pra Aham. comprar depois. Mas eu falei, não, eu vou produzir esse kit missa. Olha que legal. E aí, foi daí que isso... Porque daí eu comecei a pesquisar, né, brinquedos e coisas Sim, católicas. aham. E assim, os Não americanos, eles estão na nossa frente em absolutamente tudo. Inclusive nos brinquedos católicos, né? Eles têm muita coisa, Que muita legal. coisa. E aí, eu vou produzir esse kit missa. E aí, fui numa serralheria que Aham, cortava veio laser. aqui. Aí peguei as pecinhas. Aí, uma outra amiga minha que imprimia adesivo em Isso você já tinha vinílico. saído lá do... Eu já tava nesse outro chefe, Já tava mas, no outro mas chefe. eu ainda não era concursada, né? Ah, entendi. Aham. E aí comecei lá com kit missa, e daí é engraçado, eu tenho as fotos, assim, a Maria pequenininha na cama, assim, e eu Aham. colando aqueles kit missa, sabe? Até de madrugada. Aí a gente criou o site, daí eu ia levar na casa das pessoas, daí era muito engraçado, porque, óbvio, fazia as contas todas erradas, então no final eu tava só tendo prejuízo, porque Sim. não pagava nem o custo, ainda a gasolina, tudo, assim, a Sim. embalagem. Mas nossa. tava lá. Tava lá, né? Daí, desde o primeiro dia a gente teve site, né? Eu criei no dia do Padre Pio, né? O nosso Aham. padroeiro, foi dia 23 de setembro de 2018. E aí foi crescendo. E aí eu enviei um kit missa pra Deia. Que daí pronto. Daí pronto. Eu lembro assim até hoje. O meu marido lembrou esses dias. Que a gente tava assim, de repente eu olhei e começou tipo... Toda vida que a gente atualizava, aumentava 10 Aumentava as seguidores. vendas Não, os seguidores assim, mesmo sabe, ali foram do- crescendo. E aí eu lembro que eu chorava assim, meu Deus, e agora? E isso aí já era 1 ano de Catholic Kids, né? Olha só que legal. Então, o primeiro ano realmente foi, assim, puxado. suado, não era só prejuízo, assim. Aham.
E aí depois veio a ideia das naninhas, veio a ideia dos outros produtos, jogo de memória, quebra-cabeça e tal. E aí isso foi crescendo, né? E na época, eu lembro assim, ainda antes de eu ter minha primeira filha, eu tive uma afilhada. E eu procurava brinquedos pra dar pra ela, né? Eu queria dar uma coisa legal. Eu ia nas lojas católicas, eu olhava, gente, mas não tem nada. Mal é mal uma bíblia ou outra e ainda era protestante, sabe? Sim. As melhores bíblias ilustradas são as protestantes, até hoje. E aí, eu não encontrava nada, era tipo um tercinho, uma coisinha assim, não era um jogo, não sabe? Era uma coisa que ou colorida, atenção, ou com design legal, né? E aí comecei a desenvolver essa ideia. Aí, como eu tinha essa veia catequista, né? Eu comecei a pensar que, claro, os brinquedos, a ideia dos brinquedos era, de fato, dar aos pais instrumentos para familiarizar as crianças com as coisas de Deus desde muito pequenos, né? Então, assim, poxa, se um menino, ele gosta de super-herói, a menina gosta das Barbies, não sei o quê, por que não pode, então, gostar do super-herói que é Santo Antônio? São Francisco. Esses são os super-heróis de verdade, são as boas referências, é de onde eles vão beber as virtudes, é de onde eles vão, né, conhecer vidas que realmente sejam vidas a serem seguidas, de pessoas que não tinham superpoderes, mas venceram, né, os dragões, venceram, né, as dificuldades. E aí a gente começou nisso, e aí essa coisa de querer falar de Deus, e aí eu pensei assim, olha, se a gente tivesse um material, né, para as famílias, eles aplicarem, assim, de repente pegar algum evento, vamos fazer no Advento, Advento é um tempo tão gostoso, né, legal, de Natal e tal, então vou fazer umas atividades. Então 2021 foi o primeiro ou o segundo Advento? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né, 2021, porque eu lembro que era separado, né, e aí eu comprei. Não, foi 2020. 2020? Foi 2020. Foi 2020, foi logo que eu tive a perca, é verdade. Porque 2022 a gente já lançou o Catequese em Casa. Foi ano passado. Isso, foi ano passado. Então, 2020, né? A Catholic Kids foi criada em 2018, setembro. Aí, 2020, eu lancei o primeiro Advento. E aí, eu sozinha, né? Daquele jeito. Eu e meu marido que lançamos, assim, legal, não tinha agência, não tinha plataforma, não tinha nada, a gente mandava por e-mail. Aí, a gente usou lá o RD Station pra mandar os e-mails, e os e-mails voltavam tudo. Aí, caía tudo no spam, daí as pessoas vinham xingar, porque não chegou o e-mail, não sei o quê. Mas foi um sucesso, assim, a gente ficou chocado. Sim. Aí, depois... E aí você entendeu a necessidade real, né? Daí eu vi, olha, o pessoal tá precisando disso, assim. E aí, na sequência, a gente lançou o da Quaresma. Que foi, assim, sei lá, vendeu 4 vezes mais. Isso aí, então acho que o meu primeiro contato foi com o da Quaresma primeiro. Pode ser, isso, que daí foi 21 com a Quaresma, isso, verdade. Aí depois, a gente lançou de novo do Advento e de novo da Quaresma. Peguei, isso. E aí, o negócio ficou gigante, assim. Daí a gente começou a ver, olha, primeiro, existe um nicho, existe uma demanda... E é uma demanda que é rentável. Então, assim, a gente pode realmente investir tempo e dinheiro e energia nisso, né? Porque, assim, eu vejo que hoje existe um certo preconceito em relação a vender as coisas de Deus, né? Vender uma coisa que é... Tá, mas calma. Peraí, vamos conversar. Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho uma casa, eu tenho muitas outras demandas. Pra eu parar e me dedicar 4, 5, 6 horas por dia para fazer um material, eu preciso ter esse retorno financeiro. Exatamente. Porque eu preciso, às vezes, contratar alguém para cuidar das minhas filhas, eu preciso contratar alguém que me ajude em casa, eu preciso contratar um funcionário que vai cuidar do suporte, eu preciso contratar uma agência que vai cuidar do marketing. Tem várias demandas que a gente não pode deixar de ser supridas porque a gente tá trabalhando, então a gente precisa criar essa renda, precisa ser, né? Exatamente. E assim, você quer qualquer coisa... Se você quer qualquer coisa, você põe no Google. Catequese. Pronto, você vai encontrar um monte de materiais gratuitos. Vão ser iguais os meus? Não. Porque são pessoas que fazem no tempo extra. Exato. Entendeu? Então, eu vi uma vez o Padre Paulo Ricardo falando, né? Que quando ele começou a plataforma dele, todo mundo queria trabalhar de graça pra ele. Né? Mas, padre, imagina, eu não vou cobrar do senhor, eu faço o site, eu faço não sei o quê. Ele falou, não. Eu não quero o tempo que sobra. Sim. Eu não quero trabalho voluntário. Eu quero trabalho. Eu vou pagar bem. Sim.
Porque todo mundo tem família pra cuidar. Porque assim, todo mundo começa com um trabalho voluntário. Claro. E daqui a pouco, o trabalho que paga, o trabalho remunerado, vai ocupando espaço. E a pessoa diz assim, ai, desculpa, não consigo mais fazer pra ti. Porque é uma ajuda, né? E aí isso ajuda. Então, precisa ser pago. E assim, precisa ser pago porque eu tenho custos. E precisa ser pago pra pessoa valorizar aquilo. Exatamente. Porque já aconteceu no começo, especialmente, de muitas pessoas virem assim, ai, mas eu queria tanto. Mas eu não tenho dinheiro, essas coisas que... E eu dava. Claro. Aí eu saía dando pra todo mundo. E eram pessoas que sumiam. Que nunca vi isso. É a minha experiência com o método. Eu recebo vários directs. Bia não tem condições. Bia... E aí eu vou lá e dou um acesso. Eu tenho um curso lá separado que eu dou acesso. A pessoa não As assistiu pessoas uma não aula. voltam. A Elas pessoa não voltam. não assistiu uma aula. Não, elas não voltam, elas não fazem o curso, elas não fazem. E aí chegou um tempo que eu falei, não, cansei. Não tem como mais. Não tem como a gente ficar dando, porque daí ela não valoriza mesmo. E assim, ó, hoje eu tenho total, assim, eu tenho total consciência disso. Tem pessoas que guardam dinheiro. Eu vi uma pessoa falando assim, quando que é a próxima abertura? Porque, e era tipo assim, era num período entre aberturas de carrinho. A pessoa falou assim, olha, meu marido acabou de receber a primeira parte do 13º. Eu já vou guardar pra quando abrir o catequese em casa, exatamente. não sei quando. Quem quer, faz. Quem quer dar um jeito. Quem quer, dá um jeito. Exato. Quem não quer, dá uma desculpa. Exato. Então, isso eu tenho percebido muito, assim. Então, às vezes, agora... Nesse momento, assim, o meu marido entrou mais no negócio e ele trabalha, ele é CFO de uma empresa de tecnologia aqui de Curitiba, né? Agora ele pediu demissão, ele tá procurando vaga de CFO aí, quem tiver uma vaga. Então ele começou a entrar mais no negócio e aí ele olhava pra mim e falava assim, meu Deus do céu, tu tava dando de graça Pro povo. Tu tá dando de graça, a gente tá dando prejuízo, porque eu sempre dava um desconto e dava mais um desconto. E no final a gente tava vendo assim, nossa, não dá pra vender por esse valor, sabe? Então precisa, porque tem imposto, porque tem um monte de coisa. Todos esses extras que as pessoas não colocam na balança, né? Então tá, daí criamos o kit missa, aí criei o primeiro advento, quaresma, e aí as pessoas começaram a pedir pro resto do ano. Sim. Porque daí fazia lá em dezembro, depois fazia na quaresma, e tá, e agora? O tempo comum não tem? Aí o e-book do tempo comum? E aí eu comecei a pensar, nossa, de fato, né? Quanto tempo uma criança gasta na vida com matemática, com história, com geografia, que às vezes são conteúdos que profissionalmente ela nem vai utilizar, assim, né? E com religião, sabe? Não podia ser 2 e-bookzinhos ali no ano. Tinha que ser algo continuado, tinha que ser algo sistemático, sabe? Algo que realmente tivesse um aprofundamento, que de tempos em tempos, né, a criança fosse revendo aquilo, que fosse uma coisa completa. E aí a gente começou a pensar no catequese em casa. Que é, assim, nossa, minha menina dos olhos, assim. Que legal. Eu amo, assim, meu Deus. É incrível, eu vejo as aulas, eu tô sempre lá acompanhando, é um processo maravilhoso, assim. Tanto para as mães que levam seus filhos na catequese, né, para receber e tal, como complemento, mas acaba sendo o principal, tenho certeza. Mas é uma experiência sensacional fazer parte, assim, do programa em si, porque você não se sente desamparado, assim, em nenhum momento. Que bacana. Eu acho uma grande dúvida, né, que sempre aparece, é que essa é catequese em casa, mas serve para primeira comunhão, serve para crisma. Então, assim, as pessoas ainda têm essa ideia de vincular a palavra catequese com a preparação para o sacramento. Sim. Só que catequese é ensino religioso. Isso. E o ensino religioso, ele é a vida inteira. Né? Então, a gente é uma tristeza muito grande, porque as pessoas querem o certificado, as pessoas querem o diploma, as pessoas querem se preparar para o sacramento. E o mais importante é preparar aquela criança para a vida, desde muito pequena, né? Tanto faz se vai valer para a primeira comunhão, não vai. Inclusive, a gente tem relatos aí de muitas famílias que apresentaram o nosso material pro pároco e o pároco falou, nem precisa vir fazer catequese aqui. Daqui 1 ano, 2 anos, tu vem, a gente faz aí uma sabatina e aí o teu filho recebe. Até porque os padres conhecem ali os catequistas, sabem? Eles sabem da história da própria paróquia. Conhecem, assim, sabem que a formação que eles têm com catequese em casa nem se compara com o que eles vão ter na paróquia. Que legal. Né? E na paróquia, assim, às vezes até... Enfim.
É melhor entrar nesse tema. Quero que você faça um convite pro pessoal conhecer melhor o catequese, assim, sabe? Faça aí um resumo do que é o catequese, convida elas a conhecerem melhor esse programa, que não é só para as crianças, viu? E a gente, quando está fazendo o processo de catequese junto, a gente aprende muito mais do que a gente imaginava, né? Isso, então hoje a gente tem 2 empresas diferentes, que são a Catholic Kids e que é o Catequese em Casa, né? Inclusive, juridicamente, isso já são 2 empresas diferentes. A Catholic Kids é uma loja de brinquedos, né? Que é www.catholickids.com.br. Então lá a gente vende o kit missa, a gente vende, enfim, as naninhas, jogo de memória, quebra-cabeça, jogo de baralho, né? Que é o Catholic Cards. Agora a gente relançou o Costurando com Maria. Que é lindo, né? Que é lindo, que daí é de trocar as roupinhas de Nossa Senhora. A gente vai lançar agora, nos próximos meses, um Quem é Quem, que é como se fosse um cara a cara, só que dos santos. Vai ter um... Que legal. Que tem um dos apóstolos no Catequese em Casa, Catequese em né? Casa a gente fez. Que tem, vai ter também, que a gente tá ilustrando ainda, como se fosse o lince, sabe? Que é tipo um tabuleiro, com imagens de vários santos, e aí a criança tem que tirar a cartinha e encontrar onde está o santo no tabuleiro. Então, tem bastante coisa vindo por aí. E essa é a Catholic Kids, né? E aí a gente tem outro projeto que é o Catequese em Casa, que é um plano de assinatura anual, né? Então, a gente não tem plano mensal, a gente não tem plano trimestral, a gente tem plano anual, porque de fato a gente quer esse compromisso dos pais de se comprometerem por 1 ano, no mínimo, né? Porque depois a gente pode ir renovando e a cada ano a gente vai agregando novos conteúdos, né? Não vai ficar repetindo. Por 1 ano. Nesse 1 ano, as famílias recebem uma apostila por mês, né? Então, nesse plano vem 12 apostilas. O primeiro ano, as apostilas são do Advento em dezembro, né? Depois, Reis Magos em janeiro. A Infância de Jesus em fevereiro. A Quaresma em março. Em abril é o Depois da Páscoa, né? Que são aqueles acontecimentos ali, as primeiras aparições de Jesus ressuscitado, Ascensão, Pentecostes. Depois, em maio, Nossa Senhora. Em abril... Os apóstolos, em maio, junho. Maio, junho, os apóstolos. Junho, os apóstolos. Depois, julho, igreja. Agosto, Eucaristia. Setembro, Bíblia. Outubro, oração. E novembro, Comunhão dos Santos. Legal. Então, esse é o ano 1, né? Então, quando conclui o ano 1, aí a pessoa já renova para começar o ano 2. Sim. Então, aí de novo vai começar Advento, e aí vai ser, janeiro vai ser Trindade, daí vão ser outros temas, legal. E aí a gente vai aprofundando. Então, a gente considera que a criança já teve aquele ano 1, então ela já tem um conhecimento básico da fé, agora a gente pode aprofundar. E a ideia não tem fim, assim, né? É ir cada vez mais aprofundando. Além das apostilas, nós temos as aulas, né, lá na plataforma da Hotmart. Então, a gente tem todo o módulo de abertura que eu explico todo o programa, eu explico por que o nosso símbolo é uma abelha, né? Por que todos os significados ali. Sim. A estrutura do material. Então, dentro do material sempre vem uma imagem de arte sacra para a criança contemplar a beleza, né, para ela analisar ali. Então, para cada tema, para cada passagem bíblica tem uma imagem. Depois vem uma passagem bíblica com guia de leitura, que são perguntas, né, para a gente perceber se a criança entendeu aquele conteúdo. E aí, esse guia de leitura, ele é separado por idades. Depois vem todo um conhecimento ali doutrinário, enfim, catequético sobre o tema, e depois atividades, né? Pronto. Atividades para concretizar. E no Advento e na Quaresma, as apostilas são com atividades diárias, né? Então, tem uma atividade para cada dia. No resto do ano, nas outras apostilas, são semanais. Então, são 4 semanas, são 4 encontros, digamos assim, por mês. A idade é de 3 a 16 anos, mas toda vez que eu coloco isso, o pessoal fala, não, é de 3 a 99, né? Que todo mundo aprende junto. De fato, assim, eu percebo, né, como a catequese, a nossa catequese foi muito fraca, né? Muito... É aquela coisa assim, a gente até acha que sabe tudo, porque a gente não sabe nada, né? De fato, se a gente acha que a gente sabe muito da igreja, é porque a gente não sabe nada, a gente não começou a estudar. Exato. Porque hoje, eu tenho certeza que eu não sei nada. Absoluta, né? Eu tenho certeza que eu aprendi muito pouco do que eu ainda posso aprender. E os pais têm exatamente essa sensação.
de que não tiveram catequese nenhuma, né? Começam ali a ler a apostila com os filhos. E eu tenho essa preocupação de tentar sempre colocar algo que não é óbvio, Sim. algo que eu sei que as pessoas não sabem, né? Então, realmente é um conteúdo que vai além do que as pessoas esperam, né? Quando se fala, sei lá, sobre Nossa Senhora, né? Todo mundo, o que vai dizer? Vai falar do terço, vai falar... Não, a gente traz ali que ela, nossa, ela estava salva antes da salvação, sabe? A gente traz... As coisas mais Imaculado intensas. Coração. É mergulhar, né? Não ficar só ali no raso, como a gente citava, né, anteriormente, né? Entrar em águas mais profundas, Justamente chama, né? incitar esse desejo de conhecer a igreja. Sim. Porque a igreja é muito rica, é muito sábia, é criar na criança essa confiança na igreja. Porque em nós foi plantada a desconfiança. Sim. Né? Tipo assim, é aquele pecado de Adão e Eva, né? De desconfiar de Deus. Exato. E confiar na serpente. Exato. Né? Então assim, não, Deus não sabe nada, eu que sei, peraí, deixa eu fazer aqui. Deixa eu experimentar, enfim. Então, criar nas crianças desde pequena, assim, essa confiança em Deus, nas coisas de Deus, na igreja. Se a igreja diz é porque é verdade, se a igreja diz é porque eu posso confiar, né? Eu posso entregar, eu posso, né? Exato. A verdade está ali, né? Depositária da fé, depositária da verdade. Então, além disso, nós temos aulas semanais, né? Nós temos mini cursos, nós temos aulões. Todo mês tem um aulão que eu faço ao vivo, explicando aquela apostila. Nós temos aí, depois do Catequese em Casa, nasceu o Catequese Baby. Sim, que é uma graça. Que meu Deus, é uma fofura, que aí... como Catequese em Casa, eu oriento, né, a partir de 3, 4 anos, o Baby é para os bebês mesmo. Para menores de 3 anos, ali com 1 aninho já dá para começar. Com 6 meses... São coisinhas simples, né? Eu lembro que tem lá que dá comida para Jesus, né? Não, esse dar comida para Jesus é o mais, assim... É muito legal. É o maior sucesso. Então, são atividades bem lúdicas, assim, para familiarizar mesmo. Porque, de fato, eu percebo, assim, que os pais ficam perdidos. Tem ali o primeiro filho, geralmente, né? E não sabem o que fazer. Por onde conduzir. Não sabem por onde começar, não sabem quais são as primeiras orações, não sabem como ir introduzindo os elementos da fé. Sim. Então, também não é um plano de assinatura, é um produto, né? Sim. Que vem também 12 apostilas, é para 1 ano. E aí é ali desde as primeiras orações, sei lá, a gente fez, por exemplo, um jogo americano, que ali tem o passo a passo para refeição, né? Então, ajudar os pais a colocarem o prato, fazer oração antes de comer, depois agradecer, depois botar o prato na pia, enfim. Então, assim, até para ajudar nas rotinas orgânicas, porque nesses primeiros anos, o que a gente educa na criança é a ordem, é a rotina, é a higiene e tal. Então, a alimentação. Então, a gente tenta vincular um pouco dessas habilidades que são necessárias, vincular elas à fé, né? Exato. Então, criar ali elementos que unam tudo isso, né, na educação infantil. Legal. Jéssica. Meu Deus, a gente fala muito. E que conteúdo, né? A gente tem muito pra falar, sem dúvida. Então eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo pra ficar aqui com a gente, pra ensinar um pouco mais, né? Vou deixar aqui, gente, o link do site da Catholic Kids, @ da Catholic Kids, da Jéssica, pra vocês conhecerem o material, conhecerem os programas, né? Vamos deixar aqui na descrição. Muito obrigado, viu? Pela sua presença, pelo seu tempo. Eu tô à disposição. Nos abençoe. Ai, obrigada, adorei. Se deixar, olha, eu falei, eu avisei, olha, quando eu destravo aqui, o negócio vai. Mas quando a gente fala do que a gente ama, né? Não tem dificuldade pra falar. Acho que pra gente encerrar, quero que você deixe uma mensagem pra elas, pra fechar com chave de ouro. Então, eu acho que o que eu falei aqui, né, quando a gente fala das coisas de Deus, é importante deixar claro que o nosso testemunho aqui é indiferente, assim. Não interessa muito a nossa história, mas interessa o que Deus fez na nossa história, né? Então é isso que a gente vem anunciar. Tanto faz o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Mas assim, ver como Deus é bom, como Ele é poderoso, como Ele faz o impossível, né? E como Ele é capaz de transformar a nossa vida se a gente dá a menor brecha, assim. E deixar aí esse convite para pular do prédio, né? Se tem aí ainda alguma... Se você que tá assistindo tá nesse meio pulo, meio fico, né? De repente é hora de dar esse salto. Muito obrigada. Você que tá aqui, que assistiu com a gente, Deus abençoe você. Compartilha esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada.